Muito bem. Como eu adoro fazer, é maravilhoso. Essa desculpa que eu inventei para conversar com pessoas a respeito de como é a profissão delas, de como foi a vida delas e principalmente como foi os perrengues da faculdade. E hoje não seria diferente, vai ser um papo sensacional com uma pessoa que é maravilhosa, mini corações pra ela. Vocês não sabem o que eu tô fazendo e ela tá rindo demais. Mas assim, deixa eu deixar as apresentações pra ela, né? Se apresente pra gente. Ei, eu sou a Johanna Vasconcelos. Eu tenho que falar assim igual um currículo, tenho 23 anos, eu sou dentista, formada desde 2019. E eu acho que eu vim aqui hoje conversar um pouquinho sobre como foi a minha jornada até agora, os perrengues que eu já passei, que eu ainda passo. Essa é a melhor parte. Mas enfim, então eu aprendi essa frase com esse conceito com uma psicóloga. Ela falou que é a jornada do herói. E é isso que eu quero descobrir de você. Então as primeiras perguntas que eu quero saber é se você é nascida daqui, por que você fez essa faculdade, como que você escolheu, como que você parou, quer dizer, o curso que você escolheu, né? E por que aquela faculdade onde você fez, e etc. Então dá pra gente um resumo de como foi a sua parte da infância, adolescência, até descobrir que queria ser dentista, e como que você chegou lá. Peraí. Você quer saber como que eu vim parar em São Gabriel primeiro? Primeira coisa, onde que você nasceu? Você nasceu aqui? Eu nasci. Ah, tá. Minha família é de Pancas. Eu sou de um distrito de Pancas, chamado Vila Verde. Eu conheço! Lá de Greenville. Mas eu nasci em Colatina, e aí quando eu tinha uns 5 anos, minha mãe se divorciou, meus pais se divorciaram, e eu vim pra São Gabriel com ela morar com os meus avós, que estavam mudando de Pancas pra cá. Então eu cresci em São Gabriel, desde então, e sempre estudei aqui. Quando chegou no terceiro ano, na época de descobrir, realmente decidir, na verdade, o que a gente queria fazer da vida, né? Eu nunca quis odontologia. Nunca. Passei, assim, boa parte da minha vida querendo e falando que eu ia fazer jornalismo, que eu gostava muito de falar, mas na verdade eu não queria fazer pra falar, eu queria fazer pra escrever. Eu queria escrever. Era a época que eu tinha Tumblr e ficava escrevendo coisinha lá, e eu amava isso. Eu achava que um dia eu ia trabalhar numa revista escrevendo o que eu quisesse. Mas aí, quando foi chegando na época de fazer vestibular, minha mãe começou a se opor muito a essa ideia, porque eu sempre fui eu sou mole em algumas coisas. E aí ela tinha muito medo de eu estudar fora, na época eu queria ir pra São Paulo, essas coisas assim. Então ela foi trabalhando aquele último ano de escola ali na minha cabeça pra eu desistir dessa ideia. Tá, passei minha vida toda falando que eu vou fazer isso, o que eu vou fazer agora? Aí eu comecei a ver algumas coisas que eu tinha interesse, e aí na escola, assim, por eliminatória, eu já não tinha sucesso nenhum na área de exatas, era terrível. E eu tinha mais habilidade com a área de ciências biológicas mesmo, que era o que eu mais gostava. Eu fazia projeto na escola, pesquisa, eu já era... Nossa, você é nerdona assim? Não! Sim. No terceiro ano eu tive até um projeto de científico, eu, a Rafa e o Matheus, que a gente foi pra aquela feira estadual pra Nossa, tá vendo, né, gente? E aí eu já tava bem assim, mais ligada com essas coisas de pesquisa também. E aí eu fiz vestibular pra 3 coisas totalmente diferentes. Pra designer de interiores, pra direito e pra odontologia. Totalmente diferente. Nada. Aí, tipo assim, o que eu passar eu vou e decido no meio do caminho. Mas aí eu já comecei a analisar as coisas que eu fui fazer a prova, né? E das 3, a área que realmente me interessava era odontologia, porque eu comecei a não me ver fazendo direito de maneira nenhuma. Eu comecei a achar que eu não tinha nada a ver com design. E aí eu passei em odontologia, eu fiz o vestibular na ESFA. Eu passei assim na primeira chamada. Só que a ideia desde o início era fazer financiamento estudantil, fazer o FIES, né? Só que eu fui na fé, assim, vou fazer o vestibular, passei. E agora? Como é que eu pago a faculdade de odontologia? Aí só pra gente se localizar aí o seguinte, você terminou o ensino médio quando? E quando que você começou, que você passou e tal e tudo mais?
foi em 2014 que eu terminei o ensino médio. Aí eu fiz a prova pro vestibular em dezembro desse ano, de 2014. Aí eu entrei na faculdade em fevereiro de 2015. De 2015 mesmo. Ah, então você é de 97? Sou de 97. Ah, gente, é de mesma idade. Então assim, aí beleza. Então nessa parte aqui é interessante também, porque eu fui na mesma linha que você. Falei assim, não, vai ter viés, vai dar tudo certo, vai ser assim, só glórias e a gente vai conseguir. Eu não consegui. Como que foi com você? Olha, foi perrengue do início ao fim. Eu acho que cada ano de faculdade tem uma história, assim. Acho que a gente tinha que gravar uns 4 podcasts pra caber tudo. Mas logo que eu passei, e aí eu consegui fazer a matrícula. Na época, minha mãe tivemos que pagar a matrícula integral, mesmo como se eu fosse fazer a faculdade toda particular. Na esperança da gente recuperar esse dinheiro também de volta, assim que eu conseguisse o FIES. Então a gente pagou essa matrícula. E aí eu não tinha fiador, assim, precisava fazer o FIES, eu não tinha pensado em fiador, nada. Fui totalmente aleatória na fé. E aí eu passei a querer muito aquilo. Parece quando você tá caminhando pra uma coisa, parece um desafio, você começa a querer, eu quero, vou atrás. E aí, os primeiros fiadores que eu tive, eu consegui o FIES. Assim, na minha turma, eu lembro que no primeiro período, um monte de gente teve que parar de estudar, porque o FIES veio um monte de regra nova, né? De nota, de coisas assim, e aí um monte de gente teve que ir embora, parar a faculdade, e eu fui uma das primeiras a conseguir. Tipo assim, foi muito fácil, nem eu... foi Deus, né? Foi muito fácil, eu fui uma das primeiras da turma a conseguir. E aí, os meus tios, meu tio, irmão do meu pai, me ligou e falou, e aí, a faculdade? Passou? Passei, tio. Ah, como é que vai fazer? Então, tô tentando fazer um financiamento estudantil, só que eu preciso de um fiador, não tem fiador. Ah, eu posso ser seu fiador. Nossa, foi isso que maravilha. Até então! Foi a primeira coisa muito boa que aconteceu assim. E aí deu tudo certo no primeiro ano de faculdade. Minha mãe foi minha avalista, minha fiadora, junto com meu tio. Só que aí, quando eu tava lá, fiz o meu primeiro período de faculdade, foi chegando... Toda emoção, regozijo. A descoberta da faculdade de odontologia. Que eu acredito que o primeiro período de toda a área da saúde também é meio que igual, né? Matérias de base, aquelas coisas assim, ainda não dava pra saber se eu realmente gostaria, amaria odontologia. Mas foi tranquilo. Quando chegou, encerrou esse primeiro período, que eu fui fazer a renovação. O FIES tem que renovar todo o período. Sim. Deu muito B.O. Muito B.O. O meu tio, esse tio que era meu fiador junto com a minha mãe, ele precisou abrir empresa, que ele trabalhava com transporte. E aí ele virou pessoa jurídica, a comprovação de renda dele, pessoa jurídica, não podia ser fiador, não sei o que, aí eu fiquei na mão e não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Ai, nossa, a Abimael e a Ângela entram agora. Essa história é boa, tá, Lu? Essa história é muito boa. Esse dia foi épico. Conta na pra minha gente que vida. nós precisamos saber. Gente, aí foi esse perrengue, perdi o fiador. Aí dei uma choradinha. E falei com a minha mãe assim, não, se precisar parar, eu vou parar. Vem embora. E minha mãe, eu fiquei sem estudar, não sei o quê, fiquei frustrada, futuro. Falei, não, eu já fui pra lá sabendo que se não desse, eu tinha que ir embora, mas chorando, né? Aí, nesse ano, eu fiz, foi no... isso não foi os... Deixa eu voltar a história. Volta. Porque isso não aconteceu no final do primeiro período, foi no final do segundo. Eu fiz um ano inteiro sem sofrer. Consegui. Foi no final de 2015. Eu fiz FIES ENEM de novo pra tentar se eu conseguir alguma bolsa pra alguma coisa assim, pra tentar ter uma saída de emergência, né? Caso desse alguma coisa errada. Aí eu consegui uma bolsa no ProUni em Cuiabá. Gente do céu! 100% ProUni, uma faculdade nova lá em Cuiabá. Aí, beleza, a mulher do ProUni ligando se eu ia fazer entrevista ou não. Minha tia, esses tios de Vitória lá que eram meus fiadores e não deu certo mais, eles me deram suporte assim a faculdade inteira, junto com a minha mãe e eles. São meus segundos pais, assim.
E aí minha tia ligando, não, a gente compra a sua passagem, você vai fazer a entrevista, dá um jeito. E minha mãe chorando, ai meu Deus, Cuiabá, não sei o quê. Aí, naquela semana que tava assim, organizando, e a mulher ligando se eu ia fazer a entrevista, que eu ia perder. Moça, você tem que vir logo, você vai perder a entrevista. Aí passou uma reportagem no Jornal Nacional pra minha avó ver que tava tendo estupro, assalto no bairro da faculdade, lá em Cuiabá. Meu Deus. Aí foi aquele trem assim, não vai de jeito nenhum, que não sei o que, né? Aí eu fiquei lascada, não tinha mais fiador. Eu tinha perdido o prazo de fazer o renovação do FIES, então, tipo assim, na minha cabeça não tinha nem possibilidade de conseguir de novo o FIES. Fiz o Enem, passei, consegui a bolsa, ninguém deixou eu ir, perdi a entrevista do ProUni. Aí eu me tranquei, fiquei 15 dias chorando, assim, porque eu fiquei com raiva, porque eu tinha corrido atrás. Tudo bem se eu precisasse parar pela dificuldade financeira ali, né? Mas, poxa, eu consegui a bolsa, ninguém deixou eu ir. A Jéssica teve que me aguentar um bom tempo chorando, desesperada, e meu futuro acabou. Aí, tava nessa de desistir, ia parar a faculdade, logo quando ia virar pro segundo ano. E aí, o pessoal da faculdade me ligou no início do ano de 2016 falando que ia abrir uma segunda chance pra fazer o reeditamento do FIES. E aquilo, né, nem acontecia. Me ligaram falando que tinha. Eu falei, meu Deus, vai eu tentar arrumar um fiador. De novo, não tem fiador. Já tava começando a me conformar que eu ia parar. E aí, eu não sei direito como aconteceu, mas eu acho que eu liguei pra Aline. Alguma coisa assim. Aquela semana eu entrei em contato com a Aline, que é filha da Ângela Abimael, né? Eu não sei se eu tava conversando com ela em algum outro lugar, ela perguntou como é que tava a faculdade, mas eu sei que eu não liguei pra ela diretamente pra pedir pra ela ser minha fiadora, mas eu aproveitei o momento que eu tava falando com ela pra ver se ela poderia ser. Aí ele começou a chorar já, assim, eu preciso de alguém. Eu que eu não vou estudar mais, era isso. Aí ela falou, eu não posso ser, não sei o que ela tinha empresa, era o mesmo caso do meu tio, né, não sei o que. Aí ela ficou assim, super querendo ajudar, falou, não, eu vou ver com a minha sogra. Eu falei, não, Aline, meu Deus, eu ligava pra pessoa estranha. E aí, passou um tempinho depois, a Aline me liga, não, acho que a Ângela ligou diretamente, mesma coisa do início, igual meu tio falou, porque a gente pode ser seu fiador. Meu Deus. Então tá, eu já entendi, só que eu estudo, eu vou estudar. Aí foi assim, consegui a Ângela pra ser minha fiadora junto com a minha tia, foi dessa vez. Nunca era um só, né? Aí a Ângela foi minha fiadora, só que aí tem toda uma história desse dia. Eu tinha assim, já não tinha possibilidade de ter essa segunda chamada pra fazer o aditamento do FIES, já foi um milagre que aconteceu, né? Que do nada a faculdade me ligou, dá pra fazer ainda. E aí consegui uma fiadora que não era da família, de fora, né? Que tive um acesso assim também. Deus colocou a Ângela ali naquele momento na minha vida. Sim, só uma perguntinha. Tinha que ser 2 necessariamente ou é por causa de uma outra coisa? Eu acho que era por causa da renda. Entendi. Teve uma época que as regras foram mudando, todo ano mudava. Teve uma época que tinha que ser 2, teve uma época que foi 2 por a renda bater. Por causa da renda, né? Entendi. Aí assim, então, você conseguiu essas 2 pessoas e teve esse dia, mas esse dia foi depois dos 15 dias de choradeira, né? Foi depois, já foi a resolução dos 15 dias do meu futuro acabou. Aí e nisso, porque, voltando, eu nem sabia se eu tinha certeza que eu gostava de odontologia, mas eu tava lutando com todas as minhas forças pra viver aquilo ali. Você tava no 3º período, já, sem saber ainda se queria ir. Início do 3º período. Porque, igual eu te falei, o primeiro ano, eu gostei muito de tudo. Pra mim era um universo, assim, que eu já tava amando. Anatomia, histologia, que geralmente é uma matéria que ninguém gosta. Eu era apaixonada em histologia. Então, tipo assim, eu sabia que, de certa forma, pelo menos a área da saúde, eu tinha certeza que eu queria. Porque eu tinha amado tudo. Não passei nenhum perrengue nesse primeiro ano de faculdade com nota, umas coisas assim. Foi muito fácil pra você, foi tudo flores. Foi muito legal, assim, em relação à faculdade. Foi muito legal esse primeiro ano pra mim. Aí, esse dia da renovação do FIES, eu tinha um dia, eu lembro até hoje. Gente, um dia só. Era 29 de dezembro. Isso foi dezembro de 2015, foi o último dia. 29 de dezembro. Só tinha aquele dia. Aquele dia pra fazer. E esse sistema de governo, né? Então, tipo assim, fechou, acabou. É horrível.
Aí vai eu pro banco, eu, Abimael e Ângela e os meus tios. Lá em Vitória. Nossa. Fomos pro banco com toda a documentação, aí eu tinha pedido pra eles, né, a documentação certinha, Ângela, tudo certo. A minha tava certa também. Quando chegou no banco, tava faltando a certidão de casamento da Abimael. Gente. Ai, meu Deus, não tinha. Aí ela falou assim, não, mas a gente não tem mais, vamos fazer 100. Tadinha. Não, Ângela, tem que ter, não sei o quê. Aí eu comecei a chorar já, né? Falei, tudo bem, vamos pra casa e acabou. Não tem jeito mais. Chorar. Aí a Abimael ficava assim, calma, minha filha. Calma. Aquela paciência a dele. A gente volta amanhã. Não, Bima, você não tá entendendo, só tem hoje, é o último dia. Não, minha filha, calma. Qualquer coisa a gente volta amanhã. Umas 10 vezes e eu chorando, assim, tipo, ai, não, vambora. Aí a Ângela começou, liga pra Jefinho. Eu tô assim, gente, quem é Jefinho? O que Jefinho vai fazer? Não sei o quê. Sai a Ângela sem o documento e a gerente falando que não aceitava de jeito nenhum sem o documento. Sai a Ângela sem o documento e liga pra tal de Jefinho. Beleza. Da caixa. Sobrinho dela. Pois é. Explicado. Aí volta a Ângela, depois da ligação do Jefinho. E a gente chama a gente pra sentar na mesa dela, oferece café, bota um chá pra Ângela lá. Vamos fazer o Sofies. Beleza. Tudo resolvido. Jefinho nem conheço, mas te amo. Pacas, considero pacas. Jefinho resolveu, por enquanto, a situação. Também. Ai, que legal. O Jefinho, ó, brother. Salvou uma vida e nem sabe. Aí a gerente começou a fazer meu editamento, aí cadastra aquela documentação toda, não sei o quê. Quando chega o último dia, 29 de dezembro, só tinha aquele dia. A energia do banco acabou 4 e pouco da tarde. Do céu. A energia do banco acabou 4 e pouco da tarde na hora de imprimir o contrato. Tava pronto. Nossa, gente. Aí beleza, ficamos lá, já comecei a chorar, mas eu, calma, minha filha. Qualquer coisa a gente volta amanhã. Ele não entendeu mesmo que era o último a gente dia. ficou lá, a mulher do banco falou que se passasse do horário ela continuava lá com a gente até fazer e tal. A energia voltou. Quando voltou, a mulher não tinha salvo os dados que ela tinha preenchido. Teve que fazer tudo de novo. Quando chegou na hora de imprimir, a energia do banco acabou. Meu Deus! Aí já tava dando assim 4 e tanto da tarde. E o Abimael, diabético, né? Tava precisando tomar insulina. A insulina dele no carro, no gelo, derretendo. Ele passando mal. E eu já tinha falado com a Ângela assim, não, vamos embora. Eu desisto, acaba. Eu vou deixar o Abimael passar mal dentro do banco por causa de fiéis. Vamos embora daqui. Não, a gente vai ficar. Eles ficaram lá comigo até o final, até a energia do banco voltar. E aí a energia do banco voltou, o pessoal do banco ficou lá comigo até o final nesse dia, comemorou comigo. A moça da ligação que marcava os horários pegou meu número, virei amiga dela. Nossa, pra me ajudar, assim, foi muito bom. E depois disso, voltou a ser minha mãe e os meus tios. E foi até o final. Então o perrengue do Fies foi esse. Passou, né? E deu certo. Ah, um detalhe que eu esqueci de contar desse dia. Quando eu tava chegando no banco, tinha que atravessar, assim, é lá em Itacibá, em Cariacica. Tinha uma macumba bem no canteiro na frente do banco. Aí eu fui passar, a tia Verônica falou assim, não passa aí não. Aí tinha um caminhão de lixo passando, o homem gritou, não passa aí não, menina! Eu desaforada, queria passar logo assim, em cima da macumba. Quando a gente saiu do banco, a tia Verônica falou, tá vendo? Que foi por isso. Macumba? Foi difícil. Não tem dia. condições. Com certeza é alguma coisa por causa desse trabalho, que eu não tenho condições. Pois não, tem. não, isso Sem... não, eu rejeito. Uma vez até eu entenderia, mas duas, gente, não tem condições. Ainda bem que você não, ainda bem que eles foram insistentes, né? Foi. Mas assim, Só beleza. agradecer eles mesmo. Então esse foi o perrengue do Fies. financeiro, do Fies. A outra coisa são os perrengues de você fazer toda a mudança pra lá e depois a mudança que você já estava lá, né? Porque eu acredito que você deve ter morado em República. Sim. E morar com outras pessoas que você conhece nunca dá certo e sempre dá problema. Sim. Você tem alguns casos engraçados pra contar pra gente? Tem de caso que já... engraçado, tem uma história
pesada também. Pode contar a história. Fica à pesada? vontade, o que você quiser contar é seu. Ai, mas eu só vou ficar falando de coisa ruim, vou falar coisa boa também. Isso, intercala. Primeiro lugar que eu fui morar, no primeiro ano que eu fui pra lá, era um prédio, República. Meu Deus, não vai cuidar de não falar o nome. Isso! Mas é o seguinte, outra Eu coisa fui importante. Outra coisa importante. Beleza, você falou que é o ESFA, tá? Mas aonde ele fica, por que você acabou indo pra essa daí, entendeu? Se é uma faculdade mais voltada pra área de saúde bucal, ou saúde no geral, ou não, qualquer curso eles têm, entendeu? Hoje tem vários outros cursos lá, mas na época que eu entrei era mais área de biologia, assim. Tinha farmácia, medicina veterinária, odontologia, biologia e biomedicina. Eram os 5 cursos que tinha lá. E eu escolhi a ESFA, que fica em Santa Teresa, porque eu tinha a opção de também fazer odonto na FAES, na UVV, algum outro lugar assim. Só que pra mim, Vitória não ia rolar, porque eu sou muito medrosa, negócio de ficar... Eu preferi por ser uma cidade menor, nessa área foi o único lugar que eu prestei vestibular, já pensando na cidade mesmo. Entendi. Por pensar que era uma cidade tranquila, que eu me adaptaria melhor e tal, por isso que eu fui pra lá, pra ESFA. E quando eu fui fazer vestibular lá também, eu me apaixonei por aquela faculdade. Pelo lugar, eu amo a ESFA. Fica no meio de uma reserva ambiental, a faculdade fica dentro de uma reserva. Sensacional! Sim, tem uma época do ano que é IP colorida, assim, pra tudo quanto é lado, é a coisa mais linda. Sou apaixonada na minha faculdade. E aí eu gostei muito da ESFA, eu queria muito ir pra lá. Eu tenho um tio que alguns anos atrás ele foi reitor da ESFA. Meu tio Que legal. é padre, e aí lá é uma faculdade católica, né? Aí o reitor é sempre um padre, um frei, né? Aí meu tio há muito tempo atrás tinha sido reitor da ESFA, quando eu tinha uns 10 anos de idade. E aí eu já tinha ido lá com ele, eu gostava daquele lugar desde criança. Então eu tinha uma memória afetiva por lá já assim, mas sem nem imaginar que um dia eu estudaria lá, né? Mas eu já gostava muito de Santa Teresa, gostava muito da faculdade. Você não é presbiteriano, mas estava predestinado pra faculdade, então. Meu Deus, licença pra piadinha ruim, tá? Quem entendeu, entendeu. Perdão, continue. Aí o primeiro ano que eu fui pra lá, o primeiro lugar que eu morei foi um prédio que era só república mesmo. Esse prédio só morava menina, só podia morar menina nesse prédio. O lugar que meu tio foi comigo escolher pra morar. Só entra menina. E nesse prédio aí eu fui morar com 3 colegas de São Gabriel, que eu conheci nessa jornada de fazer o vestibular, de ir pra lá fazer. A gente fazia todos o mesmo curso, mesma turma. Todos odonto, né? E aí a gente teve alguns problemas já nessa primeira república. Aí eu tive... O problema lá foi o dono do prédio. Nossa, gente, ai. Que assim, a gente morava em 3 e tinha 2 vizinhas embaixo que a gente vivia uma na casa da outra. Tudo. Comia junto, sem parar. E ele era muito carrasco, esse senhor desse prédio. Ele e a esposa. Eles... Tipo assim, 10 horas botava aviso pra dormir, fechei a janela, ficava falando assim da janela da casa dele. O prédio dele era na frente do nosso, fazia assim, a gente cala a boca, a gente se sentia numa cadeia, assim. Aí se a gente quisesse, a gente não sabia que isso era proibido. Chamar outra colega de outro lugar pra vir em casa estudar não podia. Até que teve um dia que ele brigou, assim, com a gente, falou que não queria saber de ninguém, um aí no apartamento da outra, que era cada um no seu buraco. Mas, gente... Aí a gente juntou as meninas do meu apartamento com as vizinhas do apartamento de baixo e ligou pras mães falando que a gente não ficava lá mais nem um dia. A gente saiu no mesmo dia. Gente! Na rua, era de tarde, na rua procurando qualquer casa que a gente achasse. No impulso, né? Porque a gente tava revoltadíssima com esse senhor, que a gente tava numa cadeia, num internato, que a gente tava se sentindo preso, não sei o que, não podia viver. E aí a gente saiu na rua, a primeira casa que a gente achou, a gente fechou e a gente foi morar em 6. Corajosa. Em uma casa baixa. Deus! Pensa! Esse foi o maior erro que a gente cometeu. Com certeza! 6 TPMs numa casa, não funcionou. Então, assim,
Não tive nenhum conflito sério com nenhuma das meninas, mas é coisa de convivência mesmo, distribuição de tarefa de casa, temperamento, personalidade diferente. Então, rapidinho começou a dar encrenca, probleminhas, né? Mas a gente ficou bastante tempo nessa casa, foi quase um ano. Era uma casa maravilhosa, acho que foi o melhor lugar que eu, em relação à estrutura, o melhor lugar que eu morei lá, assim. Era uma casa linda, enorme. Dessas casas antigas lá de Santa Teresa, que tinha um quintalzão, grama, tudo. A gente ficava sempre falando que ia ter um cachorro. Graças a Deus a gente não arrumou um cachorro, porque isso teria sido um erro enorme. E era muito legal essa casa. Só que aí aconteceu uma coisa bem ruim nessa casa. Aí, final de semana, eu era a que mais ficava, assim, mais tempo sem vir embora. Ou eu ia muito ali, eu tenho parente ali em Santa Teresa, eu ia pra roça ali, dos meus vovozinhos poxis. E ficava por E ficava por lá, mas eu ficava mais final de semana. Aí teve um final de semana que ficou só eu e mais uma. E nessa época eu não tava dividindo o quarto, eu tava sozinha, não tinha o meu quarto. E aquele final de semana, duas das meninas tinham brigado. E uma falou assim: eu vou mudar minha cama pro seu quarto, que eu não durmo com a fulana mais, tô indo dormir com você. É o problema. Aí ela mudou e veio pro meu quarto. E a gente foi assaltada. Gente do Nesse dia céu. de noite, 3 horas da manhã. Essa amiga minha, ela conversa dormindo. Não vou citar o nome dela. Então a gente, assim, já sabia que ela conversava dormindo. Então, assim, eu acordava de noite, tava aquele barulho, eu já sabia que ela tava conversando. Ignorava sozinha. já. Eu acordei, o nosso quarto era muito escuro, porque tinha uma cortina de blackout, então ficava assim, aquele brilho, não dava pra ver nada. Muito escuro. E só um parênteses, eu amo falar, me convidaram. Fica à vontade. Um negócio pra eu falar, tô me sentindo realizada. Era muito escuro, não dava pra ver nada. E aí eu comecei a ouvir um barulho, aí eu gritei: fulano, cala a boca, você tá sonhando. Que eu já tinha costume de acordar ela assim: acorda, que você tá sonhando, conversando. Aí quando eu falei assim, simplesmente acendeu a luz e tinha um homem na frente do meu guarda-roupa. Do céu. Não tem como Meu você fica Deus! assim, isso é real, parece que você tá sonhando, tendo um pesadelo, alguma coisa assim. Eu pensei: caraca, tem um homem aqui. Quando ele acendeu a luz, essa amiga minha já tava sentada na cama assim. Em choque. Em choque, porque ela já tinha percebido que tinha alguém no quarto antes de mim, antes de eu acordar. Aí, beleza, o que faz? Eu já comecei a gritar e falar: pelo amor de Deus, vai embora, moço, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? E aí, esse homem, o assaltante, não falava nada. Ele ficava assim, rindo e olhando na nossa cara. Eu pensei: morri. Ele ficou um tempão sem pedir nada. Ele só falava assim: cala a boca, não olha pra minha cara, cala a boca. Ficou um tempão assim, e a gente em pânico. E aí eu pedia pra ele ir embora: vai embora, pelo amor de Deus, vai embora. E aí ele não pedia dinheiro, ele sentou na minha cama. Meu Deus! E começou a falar: eu tô vigiando vocês tem um tempão, eu sei que vocês não são daqui, eu vigio vocês todo dia, que não sei o que, não sei o que. Eu falava: moço, o que você quer? Vai embora. Pega o que você quiser e vai embora, deixa a gente, pelo amor de Deus, não sei o que. Aí ele começou a pedir dinheiro. Essa parte é engraçada, a única parte engraçada da história. Dinheiro pra estudante, né? Coitado do assaltante. Pois é, aí ele começou a pedir dinheiro. E aí eu não conseguia falar, porque eu fiquei em choque, eu fiquei congelada, assim, eu não conseguia me mexer mesmo. Tinha comando. Fiquei travada. E aí ele começou a pedir dinheiro e eu não conseguia falar onde estava o dinheiro. Eu só apontava assim pro meu guarda-roupa. Tá ali. E aí ele abriu a minha primeira gaveta assim do guarda-roupa, só que tinha tipo assim, R$10. É o meu dinheiro! Separado da Xerox, da apostila. Ué, fica difícil. Aí ele pegou e jogou no chão e falou: isso não é dinheiro. Moço, mas sou estudante. Isso não é dinheiro, eu quero dinheiro. Aí eu tinha, mas só que eu não conseguia falar com ele onde é que tava a minha carteira. Eu peguei o dinheiro e ele falando que aquilo com R$10 não é dinheiro. Meu Deus, o que eu vou arrumar? Aí eu consegui mostrar, só que eu não tinha muito. Eu lembro que eu tava com o dinheiro do aluguel separado.
E aí ele achou, pegou. Aí essa amiga minha, a minha mãe sempre mandou assim, um dinheiro picado. Essa semana vai vencer energia, tô mandando energia. Essa semana dá. Perfeito. Essa minha amiga, a mãe dela andava tudo. Então ela tava com tudo lá. Então ela tava assim, já com muito medo de falar, de mostrar, né? Que ela ia ficar complicado pra ela. E aí ele pedindo mais, depois que eu show o meu, pedindo mais. Aí ele não ia embora. Ele parecia que tava drogado, né? Começou a rir e ficava assim, falando que ele ia embora, mas que não era pra gente chamar a polícia, porque... Ah, olha só, esse é o detalhe. Que ele entrava lá a hora que ele quisesse e não adiantava a gente fazer nada. Isso foi estranho, assim, né? Sim. Aí ele ficou um tempão fazendo uma chantagem emocional, assim, com a gente, ria, parecia que tava drogado mesmo. Na hora de ir embora, ele falou assim, agora uma de vocês duas vai levantar e vai abrir a porta pra mim. Eu falei, se essa miséria desse homem entrou pela porta, você entrou por onde esse trem? Tá materializado aqui. Aí que foi um momento de maior pânico, assim. Pensei, pronto, vai passar na cozinha, minha cabeça vai fazer alguma coisa com ela lá, vai voltar. O objetivo dele é separar as duas, né? E aí ele... Ah, tem um detalhe. Essa amiga minha, ela é grandona e brutona, muito brutona. Aí, chegou... Quando ela levantou pra ir abrir a porta pra ele, ele deu um passinho assim pra trás com medo. Ela... Foi sensacional. E ele falava, que eu falava, moço, vai embora, por favor, em nome de Jesus, eu falava. Aí nessa hora, a minha amiga ficou irritada comigo e gritou, cala a boca, eu, para de conversar com bandido. Aí ele falou assim, ei, eu não sou bandido. Dela eu gostei, que ela é educada, você cala a boca. No momento que aí chegou na faculdade, depois que se passou, ela falava assim, eu tô tosca, tão bandido. É difícil, gente. Mas a gente depois virou piada. Mas aí essa amiga minha foi, abriu a porta, ele foi embora. Foi embora o homem. Foi embora e ele tinha feito a gente desmontar o celular todinho, assim, tirar chip, bateria, não sei o que, eu acho que pra dar tempo dele ir embora, né? Pra ele ir, ele não levou o celular, nada, foi embora. E aí a gente entrou, a minha amiga não trancou a porta, voltou correndo, a gente se trancou no quarto. Eu falei, meu Deus, fechou a porta? Não fechou. Aí a gente ficou lá, aí esse momento foi assim, a gente chorava, agradecia a Deus, meu Deus, muito obrigada que eu tô viva, e brigava, eu queria montar o celular pra ligar pra polícia, você não vai ligar pra polícia. Aí a gente começou a se bater assim, ó. E não sei o que, e brigava e chorava, foi uma loucura. O que a gente vai fazer então? Vai esperar os 40 minutos que ele mandou, eu não vou esperar nada. E aí a gente começou a gritar, eu comecei a gritar, do lado da nossa casa, a dona morava do lado, a dona da casa, que era a senhorinha e o marido dela. A gente começou a gritar a ela, dona fulana, vem cá socorrer a gente foi assaltada. Não sei se ela achou, acho que a gente tava até, sei lá, bêbada. Santa Teresa, isso nunca tinha acontecido lá em lugar nenhum, cidade totalmente pacata. E aí ela foi lá com o esposo dela, entrou lá dentro, buscou a gente no quarto, levou a gente pra dormir na casa dela. A gente esperou dar assim, isso foi umas 3 horas da manhã, a gente esperou dar umas 5:30 da manhã pra ligar pra nossa família, pra contar o que tinha acontecido. A gente não ligou pra polícia na hora, porque essa senhorinha que era a dona da nossa casa ficou com medo também, ela e o marido, de ligar pra polícia, porque ele fez um monte de ameaça, né? E aí a gente só ligou pra polícia de manhã. Aí foi aquele caos também na minha casa, e aí polícia, não sei o quê. E aí a polícia foi lá e acharam que ele tinha entrado pela báscula do banheiro, que a casa antiga tinha aquela báscula que abre em 4 repartições, assim. Gigante. Aí realmente tinha marca de barro, de pé, assim, parecia que ele tinha tentado entrar por lá, mas não foi. Ah, não foi por lá, não? Não. Aí fechou nisso, né, a investigação da polícia, e a gente dormia na casa da dona Carmelita, que a gente não voltava pra casa de jeito nenhum. E aí, a dona Carmelita, tô falando o nome, dela não tem problema não, foi mandar pôr uma grade nesse banheiro pra ver se a gente voltava, dormir na casa, não sei o que. Quando o moço foi botar a grade e medir, isso sábado pra domingo, na segunda-feira cedo, que botou a escada, viu o telhado, a casa era de laje, aí o telhado, de telha mesmo, tinha um tampo de madeira na cozinha, onde dava acesso tipo uma caixa de energia, assim. O bicho destampou o trem ali, pulou
por esse buraco que dava na cozinha e tampou, que nem a polícia viu pra saber. Gente. Foi o cara da grade que viu que ele tinha conseguiu passado ver. por lá. Aí o policial entrou, viu que realmente tinha marca na parede, descendo desse fosso, né, esse sótão. E aí foi por lá que ele entrou. Aí por isso que ele ficava falando com a gente, eu entro aqui a hora que eu quiser, não sei o quê. Sim. Mas isso foi um trauma, assim, a gente mudou de lá, tadinha, dona Carmelita. A gente ama muito ela, mas não dava pra continuar morando lá, que a gente não conseguia dormir nem nada. E essa era a República das 6 Meninas, né? Aí aquela semana, tipo assim, a gente entrava na padaria, era... Tá sabendo que entraram na casa da dona Carmelita? Não sei o quê. A gente do lado, na farmácia. Pequeno, né? Tá sabendo que assaltaram as meninas ali da casa da dona Carmelita? A gente do lado, ninguém sabia quem era a gente, mas a cidade inteira sabia do assalto. Mas graças a Deus não aconteceu nada, ele levou dinheiro e pouco dinheiro também, assim. Complicou a vida do estudante, claro. Mas a gente, integridade física, ele não fez nada, foi livramento mesmo. Aí a gente mudou de lá. E desfez a República das 6 Meninas. Então, aí essa é uma parte interessante, né? Eram 6 meninas. E como que ficou em relação às outras depois? Porque tipo, foi vocês duas que viram, aconteceu, elas não viram nada dessa situação, ou também não conseguiram dormir mais na casa. Como que vocês chegaram nessa conclusão de que cada um vai para um lugar? Isso, quando deu na segunda-feira que todo mundo ia voltar pra estudar, a gente dormiu na casa da dona Carmelita às 6. E aí já tava decidido os pais, assim, de todo mundo que a gente não ia continuar morando lá de jeito nenhum, porque não era seguro, né? Sim. E aí a gente já começou a procurar apartamento pra mudar. Só que aí já tava tendo as briguinhas, as contentas antes disso, então foi uma situação oportuna pra separar a casa das quase 7 mulheres. E aí a gente foi morar em 3 com a Jojo. O Jojo. A Jojo já tava comigo desde o início, desde a primeira casa, mas aí reduziu. E aí foi morar eu, Jojo e Camila. E aí ficamos até quase o final. Mas eu morei depois nesse apartamento até o final, até me formar. E aí... Aí ok, ficou vocês 3 e tal. Se manteram. E essa casa que vocês foram pra lá, pra essa outra aí. Como que vocês escolheram essa daí? Aí vocês olharam em questão de segurança e tudo mais antes, como que decidiu? Foi assim, tinha umas colegas que já moravam nesse prédio, a gente já sabia que era um prédio bom, que a gente já queria morar, a gente foi morar em apartamento. Já queria morar lá e nunca tinha apartamento. Desocupou um apartamento, só que era muito difícil de conseguir o apartamento. Aí a gente foi com essa amiga que já morava lá, na casa da dona, e chorou, literalmente. Porque a gente foi assaltada, eu preciso deixar a gente vir pra cá. A gente comprou a Márcia, que é a outra dona do apartamento, a gente morou até o final. Muita gente boa também. Comprou ela no choro mesmo. Tinha um monte de gente na frente. E ela falou, não, eu vou deixar pra vocês. Porque a gente foi no emocional nela mesmo. E a gente conseguiu, tipo assim, na segunda-feira a gente dormiu na dona Carmelita, né, na casa do assalto. E na terça-feira a gente já mudou pra esse novo. Gente! Aí com vocês também era tudo assim, né? Decidi que eu vou mudar e achei aqui, já era, vou embora. Outra coisa legal, o pessoal da nossa turma, a Camila também, era 2 turmas de odonto, uma matutina e uma vespertina. Todo mundo se mobilizou, tipo assim, a nossa mudança, a gente teve que pagar um carro bem pequenininho só pra carregar as coisas bem pesadas, mas deu quase nossa turma inteira carregando rua fora, colchão, panela, casca, todo mundo ficou sensibilizado com o negócio do assalto. Aí assim, saiu, tipo assim, uns 20 estudantes rua fora carregando, eu lembro que a gente tinha um aquário, um peixinho carregando peixinho e colchão na cabeça. De uma casa pra outra. E o melhor, assim, era os moradores olhando na rua, né, passando e falando assim, lá, ó, foi aqueles lá que foi assaltado lá, entendeu? Eles estão mudando aí agora aí a cidade toda, sabendo de novo da situação que aconteceu, né? Foi legal. E aí a gente mudou muito rápido, tipo assim, uma meia hora tava tudo lá em cima. Eu lembro que os meninos, meu Deus, meninos, obrigada. Eles arrumaram a nossa cozinha, a gente tava assim, desesperada arrumando, aquela bagunça, né? E aí, quando a gente chegou na cozinha, tava tudo organizado, filtro no lugar, as panelas arrumadas. Foi muito legal aquele dia, marcou. Pois é. Importante. Isso é muito massa mesmo quando tem essas colaborações, assim. Né? Mas também numa situação dessa, não tem nem como não ajudar, né? Mas eu converso com eu tenho uma amiga também que faz odontologia lá, em Santa Teresa, nessa mesma faculdade.
E aí, recentemente, ela teve um problema com uma pessoa. Eu acho que não é do prédio dela essa pessoa. Não é não. Quer dizer, não é do mesmo apartamento, do mesmo prédio. Essa pessoa também faz odontologia. E aí, assim, teve um certo dia que eles começaram a dar falta de alguns equipamentos deles, né? Que vocês compram pra... que vocês compram... que vocês compram pra... que é pedido no semestre, né? A lista de materiais. Que é uma facada. Pois é. E nós vamos chegar nesse assunto, o Nico quer me perguntar justamente sobre isso. Por que é tão caro? E aí, essa pessoa tinha acesso à casa delas lá, porque ela é amiga da mesma turma, ela é conhecida, então eles deixavam ela ter acesso. E aí teve uma certa situação que eles pegaram um material, um conteúdo lá que não era bem de odontologia, né? Não vou falar o que é pra eles não descobrirem, né? E aí, essa situação que eles deixaram no lugar propício, e que era um material muito único, né? O que ela foi de consumir, que foi pegar... ela foi, pegou e levou pra casa dela e comeu, depois deu uma desculpa de que tinha conseguido em outro lugar e tal, era uma comida, né? Tinha conseguido em outro lugar e tal, só que não tinha condição de ela conseguir aquilo, porque não vende em Santa Teresa. Então foi trazido de fora e tal, era produto importado, então assim, ficou uma coisa bem na cara que era, que era um roubo, entendeu? Então assim, aí a pessoa me contou toda a história de como que foi, assim, eu fiquei assim, abismado. Até eu quero descobrir o que é essa comida, depois você vai me contar, tô curiosa. Te conto depois como que foi isso aí. Mas então, aí roubou assim, elas calcularam, deram mais de R$2.000 de cada uma delas, de né? Comida? Que foi roubado do material. Gente, que comida é essa, cara? Não. Mais de R$2.000 roubados em materiais de odonto. E aí a comida foi algo específico lá, que sei lá, deve custar 50. Né? Que deu pra descobrir que era dessa pessoa, né? Porque eles foram fazendo alguns jogos lá e foi bem no momento onde ela sabia que elas não estariam em casa. Aí depois, por consequência, o produto sumiu, entendeu? Então, aí eles logo mataram uma coisa com a outra. Jurou de pé junto que não foi ela, mas tudo bem, né? Essas coisas que acontecem. E aí, eu quero aproveitar já e passar justamente pra essa questão. Por quê? Quer dizer, quando que começa a ser comprado? E por que é tão caro o material de odonto assim? Olha, qual o primeiro, por que é tão caro? Qual das duas? Não, primeiro quando que você começa a comprar, né? Porque eu acredito que primeiro semestre, igual como você comentou, os 2 primeiros deve ser só teoria, coisa assim, e quando começa a prática que tem que comprar material. E por que ele é tão caro assim? As matérias práticas começam no segundo ano, no terceiro período. No primeiro ano tem algumas coisinhas, mas é coisa bem tranquila, assim. Tipo, você precisa de sua paramentação, pijama, luva, essas coisas assim. Só que aí no terceiro período a gente começa a comprar a primeira lista de material, que a gente acha super cara, mas é fichinha perto das que virão. A primeira lista é quando a gente começa a fazer as matérias laboratoriais, que a gente já precisa do micromotor, que é a caneta do dentista, o motorzinho do barulhinho. Que horrível, a gente já precisa. E no terceiro período. Só que eu comprei antes, é uma estratégia boa, ó, quem for fazer odontologia. Eu comprei no segundo período, por quê? Você aproveita esse ano que você não tem uma lista cara pra pagar. E eu comprei no segundo período, que eu ia ter mais vezes pra dividir esse material, porque esse jogo de micromotor, são 3 peças, que a gente precisa pra sempre, né? O meu jogo da faculdade, eu trabalho com ele até hoje. Um dos motivos de ser caro, dura muito tempo, é um bem durável. E aí, eu consegui dividir mais vezes. Quando eu entrei na lista do terceiro período, eu já tava com o meu jogo de motor pago. Então a minha lista do terceiro período ficou mais tranquila. Mais tranquila, barata. É outra coisa, né? Não existe uma palavra forte. No dicionário da odontologia. E aí foi essa uma das estratégias que eu fiz nesse terceiro período. Aí a gente chega no terceiro período e começa essas listas, né? Que são... Por que são caras? Isso. São materiais muito específicos de odontologia e são materiais duráveis. Por exemplo, são poucas coisas dos meus instrumentais da faculdade que estragou, que eu perdi até hoje. Então, assim, são materiais de aço, inox, de marca... Tem várias marcas, né? Mas principalmente quanto mais você investe numa marca melhor, aí... quinelato, dura muitos anos.
Porque hoje eu tenho um consultório que eu comprei de outro dentista, tem material dele lá de 30 anos. Nossa, gente! Que tá assim, tem coisa que, claro, que fica velha, enferrujada, tem que descartar, mas tem coisa durável, funcionando, sabe? Um cabo de bisturi histórico da pré-história. Então dura muito. Então, um dos motivos de ser caro, outro porque são materiais muito específicos da odontologia. Por exemplo, principalmente material de cirurgia periodontal, que é de gengiva, que é cirurgia delicada, são materiais muito delicados, aí tem marcas específicas para ele, aí vem de toda uma história, de uma cultura, do cara que criou não sei o quê, e aí vai agregando valor nas coisas mesmo. Por exemplo, eu tenho um que é de estimação, meu instrumental favorito, assim, que não deixa ninguém encostar, que é um porta-agulha de dar sutura. Você vai chegar nas perguntas disso, né? De dar sutura de pério, que é o Castroviejo. Meu Deus, que isso? Ele é perfeito. Ele é de cirurgia periodontal, de gengiva, é pra dar pontinho bem delicado, como se fosse cirurgia bem estética, assim. E aí, ele é muito caro. Ele é quase R$500, um porta-agulha. Gente, meu Deus! Um porta-agulha. E ele, tipo assim, a gente treina sutura com ele em casca de uva. É um material bem perfeito, bem lindo. Então, assim, são coisas assim, quanto mais delicado, mais preciso, mais valor vai ter. Mas ele vai ter. Aí, em relação à lista mais cara da odontologia, eu acho que é lá pro quinto período lá na ESFA, que é quando você entra nas matérias clínicas, que você vai atender paciente. Passou da parte do laboratório, que até quando você tá no laboratório, tem a parte cara que são os manequins, que são as boquinhas artificiais, que a gente aprende a fazer as coisas nas boquinhas artificiais primeiro, né? E aí tem esses manequins que são caros, mas teve várias manobras que eu fiz ao longo da faculdade, como por exemplo, dava pra você comprar o manequim usado de um ex-aluno, trocar só a parte de cima, que era os dentinhos, que é o que a gente fura, vai fazer as restaurações, né? Trocar só essa parte de cima. Tinha como, mas dava super trabalho, mas eu tinha que ter, acho que 4 manequins. Eu tive 2 ou 3, mas aí, ó, o macete. Futuros estudantes de odontologia. Dava muito trabalho. Aí chegava em casa, tinha que trocar todos os dentes do manequim pra botar os dentes daquela outra matéria. Funciona. Aí, em vez de comprar 4, eu não lembro se eu tive 2 ou 3 manequins. Sim. Então tem essa estratégia do manequim. E aí, eu sempre também conversava muito com a galera que tava nos períodos à frente de mim, a galera que já tinha formado, por quê? Às vezes pede lá um material específico, sei lá, cureta tal, 7 cureta. Às vezes eu não uso nem 3, mas o professor botou ali 7, 8, 9. Se você... A primeira lista a gente cai de pato, né? Compra tudo que tá lá morrendo de medo, porque fala, ai, professor Carrasco fala que tem que ter todos os materiais, senão desculpa. Mentira, isso nem olha. Não, enche o saco, mas você pega emprestado o coleguinha aqui e fica tudo bem. Se faltar, mas é porque eles pedem coisa a mais mesmo, então é bom conversar com a pessoa que tá um período à frente, que, né, que já passou por isso, pra ver o que dá pra tirar dessa lista. Por exemplo, lá na ESFA, vai a galera das dentais físicas, né, do Espírito Santo, vão tudo lá vender, atrás dos alunos e tal. Eu, nos primeiros anos, eu comprei assim, depois eu aprendi a comprar nas dentais online, que a gente tem 2 bem grandonas, que é a Speed e a Creme, que a gente consegue dividir mais vezes, preço melhor. Só que aí, pra gente que tá no início da faculdade, é difícil, porque a gente não conhece os materiais, os instrumentais, a gente tá aprendendo. Então, pra você comprar sozinho na dental virtual é muito difícil no início, quando você não tem ideia de, por exemplo, o que é um Castroviejo, eu vou botar lá, vou ver a foto e não sei o que é isso. Entendeu? Aí fica difícil, aí fica mais fácil comprar da dental física, que vai atrás você e fala isso aqui, isso aqui. E você olha, né, e mexe e tal. Então aí, depois que eu fui passando os períodos, que eu fui aprendendo os instrumentais, a gente tem uma matéria só para aprender instrumental. A gente tem uma matéria que chama Materiais Odontológicos, que é para aprender nome dos instrumentais e nome das medicações, né? Eu reprovaria com certeza, mas tudo bem. Ai, fichinha, tranquilo. Você vai, porque você aprende e usa. Então aí tudo realmente... em odontologia você vai associando ao que... eu preciso de
limpar uma cavidade, eu vou pegar um cavitador. Então é assim. Então sempre teoria e prática, né? Isso. O tempo todo. Então vai fazendo. Entra na sua rotina e você aprende os nomes por consequência daquilo. Não é pesado, não. Essa parte não é pesada. Então é interessante, né? Eu não sabia que começava no 5º período você mexer com as pessoas. E como que funciona em relação a essa parte de você atender um paciente? A ESF, ela cobra do paciente que vai a um preço mais barato, ou ela faz esse serviço para a comunidade local e não cobra nenhum valor? Como que funciona a respeito disso? O professor te acompanha lá quando você está fazendo? Ele avalia antes se o caso é um caso mais sério e aí você não pode pegar ainda? Como que funciona essa parte? Isso. Antes da gente ir pro quinto período que eu falei por causa da listona, né? Que é quando a gente começa a fazer os procedimentos. Mas a gente tem uma matéria antes, no 4º, que chama propedêutica, que é uma matéria de triagem, né? A gente vai pra clínica, já tem contato com o paciente, só que a gente vai fazer consulta inicial nesse paciente, que é perguntar o que ele sente, avaliar a boca dele, que aí a gente já aprendeu, né, todas as doenças que pode ter, como que é a doença na boca. Aí a gente avalia se tem cárie, se tem periodonte, não sei o quê. Aí a gente, nesse 4º período, não pode fazer nenhum procedimento no paciente, mas só a gente faz mesmo o plano de tratamento dele. Aí lá na ESFA, por exemplo, vai ter a galera que tá no 4º, aí vai ter a galera que tá no 6º, vai ter a galera que tá no 8º, ao mesmo tempo, né? Essa galera que tá no 6º tá fazendo ali cirurgia, prótese. Aí o pessoal da triagem vai encaminhar esse paciente para aquela turma que tá fazendo tal área que ele precisa. Quando a gente vai chegando lá no final, que tem as integradas, que a gente chama, que é quando a gente faz tudo no paciente, né? Junta todas as funções, todas as áreas. Mas é só lá nos últimos períodos. Aí ele vai na ESFA, então vocês avaliam tudo na ESFA. Isso. Só que aí, por exemplo, o mesmo paciente pode passar por uns 3 alunos, entendeu? Vai passar pela triagem inicial com um aluno, que vai encaminhar para a matéria X. Lá ele vai ficar com outro aluno. Se ele precisa extrair um dente, ele vai para cirurgia, vai ser atendido por algum aluno da cirurgia. Se ele precisa de prótese, ele vai para prótese, vai ser atendido por algum aluno que está fazendo prótese naquele período. Entendi. E aí, antigamente na minha época, é triste e chique falar isso. Naquele início, logo que eu fui pra clínica, era totalmente gratuito pra população de Santa Teresa e de outras cidades também. Olha que legal. Pra lá. Pois eu falo, isso é muito importante, que eu vou falar um negócio que só a ESFA tem aqui no estado. Era social mesmo, tudo gratuito. Depois de um tempo, começou a ficar pesado, o material odontológico é pesado, o material de consumo é caro também. E aí a faculdade tem todo esse custo, né, ali com os materiais de consumo, que é resina, isso a gente não compra nada lá. Resina, anestésico, é tudo a faculdade que fornece. Eles começaram a cobrar uma taxinha social, que eu acho que é R$30, mas R$30 assim, você vai pagar R$30 agora até terminar tudo que você precisar fazer lá dentro da ESFA é isso, essa taxinha. Bom, quando eu saí de lá era isso, eu não sei se mudou alguma coisa agora. E aí tinha as questões, tipo assim, quando tinha algum enxerto ou quando o paciente ia fazer prótese que é dentadura, o rote e também coroa de porcelana. O paciente não paga nada para fazer o procedimento, mas ele paga a parte laboratorial, o laboratório da prótese. Porque não é feito dentro da ESFA, né? É mandado para fora. E aí o paciente, se ele quiser realizar a prótese lá com o aluno, ele tem que pagar a taxa do laboratório, o valor laboratorial, que eles pagam porque é muito mais barato do que ele fazer a prótese num dentista particular, e o SUS não fornece essa parte. Bom, lá em Santa Teresa, porque por aqui na nossa região fornece, inclusive eu faço pelo Brasil Sorridente. Aí, tá vendo, gente? Ó, deixar o merchan aqui sensacional. Que é um projeto lindo, daqui a pouco a gente fala dele. Exatamente. Então, assim, ok, né? Então vocês têm esse período aí de aprender a avaliar, né? Mais pra frente passa por esses outros. É uma coisa que eu achei interessante aí, que eu fiquei na dúvida. Quando você tá nesses períodos mais avançados, que você já pega uma cirurgia e pega uma prótese, etc., essas coisas todas, né? Você necessariamente precisa de fazer todos esses processos, ou se você falar assim, eu tô no 8º período, né? Eu quero só mexer com a parte de cirurgia, não quero, sei lá,
as coisas mais simples aí, né? A respeito de odontologia ali. Aí você pode escolher ou não. Você obrigatoriamente tem que fazer e passar ali pelo máximo de desafios que você encontra na faculdade. Sim. É obrigado. Bom, igual você falou, no 8º período, que é quase os últimos períodos, a gente começa a ter uma autonomiazinha, porque esse paciente chega pra você cru, né? Você vai determinar todo o plano de tratamento dele, junto com os professores sempre acompanham tudo. Você não começa a fazer nada no paciente sem o professor falar, é isso mesmo que tem que fazer. Você já começa a fazer tudo, só que você pega e você vai cumprir a demanda que o paciente tem. O paciente chegou precisando de prótese e você vai ter que fazer uma prótese. Se chegou precisando de restauração, você vai fazer uma restauração. Depende, o paciente vai chegar pra você. Só que quando a gente tá lá no final, a gente vai conversando um aluno com o outro. Tem aluno que vai passar a gostar mais de prótese, então troca com fulano que gosta da cirurgia, a gente faz isso. Só que, igual você falou, tem que fazer tal coisa. Nas matérias, nas separadinhas, né? Vamos chamar assim, que é a matéria só pra fazer canal, a matéria só pra fazer cirurgia, a matéria só... A gente tem metas pra cumprir. Por exemplo, a gente chega lá na endodontia, que é a matéria do canal, e aí o professor, no início do período, fala, até o final do período você tem que realizar 6 canais de incisivo, né, que é o dentinho da frente, 6 canais de pré e tal, e até o final do período você tem que entregar aquilo pro professor. Não entregou, vai prejudicar na sua nota prática. Tem a nota teórica e a nota prática. Então você tem metas pra cumprir, não tem como fugir, não tem como passar eu não gosto de cirurgia e passar pela cirurgia sem fazer cirurgia, não. Então os alunos ficam doidos procurando paciente o tempo todo, precisa tomar seu dente de repente não vai, não? Aí é uma loucura, a gente fica falando assim, não, deixa eu te dar um soco, quebrar seu dente, é mais ou menos assim que funciona. A gente saía na rua perguntando, ia nos postos de saúde de Santa Teresa pra ver quem... É sério, isso rola! Rola! Eu fiquei imaginando aqui agora um aluno de odonto chegando no morador de rua e fala assim, você que já me não escova o dente, mas eu tô seus dentes, vamos lá dar uma olhada lá. Aconteceu comigo. Olha, eu tinha um amigo hippie em Santa Teresa. O nome dele era Sossego. Eu conheci ele olhando pulseirinha porque toda época de carretel ele ia pra lá. Sossego, ele tinha uma van, cara, muito massa, muito rico. E ele era uma família enorme, assim. Ele e a esposa, os menininhos tudo de dread, não sei o quê. Aí tava lá eu e o Lucas e Sarani conversando com o Sossego, a gente ficava lá zoando ele. E aí ele, amiga, eu tô com a panela aqui, você sabe o que é panela? E ele sabia que a gente fazia odonto, né? Não, você não sabe, não. Duvido que dói lá na minha alma, que não sei o quê. Aí a gente conseguiu esse paciente de endo, Sossego, que a gente conheceu na rua. Nosso amigo hippie. Ai, mais gente, ou menos assim. Sensacional. E assim, pra gente poder finalizar a parte da faculdade e partir pro seu consultório. No finalzinho ali, como é que foi a respeito disso? Porque acho que foi uma correria, né? Que vocês devem ter que entregar algum material teórico, né? Um TCC, uma monografia, sei lá como é que pode dar o nome no de vocês. E além do teórico, tem uma coisa prática também que tem que ser entregue. Por exemplo, eu vou entregar o TCC, mas eu fiz, ainda desse TCC aqui, eu tô relatando paciente X que teve complexidade tal, então tá tudo aqui. Como que funciona essa parte? O TCC lá na ESFA é tema livre, você pode fazer ele só teórico ou pode fazer pesquisa, né? Pesquisa pode ser tanto com pacientes ou a minha pesquisa de TCC foi in vitro, né? Só com materiais. Mas foi pesquisa e essas modalidades. Tem um TCC teórico, que é só revisão de literatura, tem TCC de pesquisa in vitro e in situ, que é no paciente, né? E aí, último ano a gente já vai, né, descobrindo o que a gente gosta mais, a gente vai escolhendo as áreas que a gente tem mais afinidade. Desde a minha época, antes da odontologia, que eu sempre gostei muito de pesquisa, sempre gostei muito de escrever, então eu já tinha feito alguns projetos científicos na faculdade, artigo, que de uma área totalmente diferente do meu TCC, na verdade. Eu fiz artigo sobre uma área que eu gosto muito também, que é estomatologia, que é doença bucal, lesões malignas, benignas, cis. Então eu já tinha pesquisas nessa área.
E aí, o meu TCC foi em trio, com 2 amigas, e a gente fez uma pesquisa na área de prótese, na área de porcelana. Que, assim, eu não tinha muita afinidade com prótese, a gente ganhou, assim, a maioria. Era um trio, as 2 queriam prótese, eu queria fazer de endo, não ganhei. Não ganhei, fui. Mas era uma área que eu dominava e a nossa pesquisa foi muito boa, assim. Eu uso ela na minha prática clínica hoje. O resultado do meu TCC. A gente conseguiu comprovar um método para deixar... Quando a gente faz uma coroa, fala, esse dente precisa fazer uma coroa. Sim. É um dente que fica bem parecido com um dente natural, só que ele é feito de porcelana, né? A coroa é de porcelana. Aí a gente desenvolveu um método de cimentação, que é na hora de colar esse dentinho na boca do paciente, que dá mais retenção, mais força na nossa pesquisa de TCC. E eu aplico esse método hoje nos meus casos no consultório, meu protocolo TCC. Ainda bem que elas ganharam, então, né? Sim. E aí a gente apresentou o TCC e foi isso mesmo, para finalizar a faculdade. Eu tive a oportunidade de fazer algumas monitorias também na faculdade. Eu fiz de endo, que é canal, e pediatria. E bioquímica, meu Deus, eu nem sei como que eu fui fazer monitoria de bioquímica. Mas no segundo período eu dei monitoria, terceiro período eu dei pro segundo bioquímica. Né? Não sei como isso aconteceu, porque, gente, que horror, bioquímica é muito difícil. Eu não sei que eu gostava muito do meu professor de bioquímica. Só pra gente ter um reflexo aqui, né? Porque eu tenho mais ou menos ideia do que é isso, mas talvez alguém não entenda. Essa monitoria seria você acompanhar um outro aluno ou outros alunos, como que funciona isso? Lá na ESFA são feitas provas, né? Você tá num período mais à frente, você faz uma prova para ser monitor de quem tá em períodos anteriores, né? Tem provinha. Aí você faz provinha por nota mesmo. Às vezes pega a nota da sua provinha mais a sua nota que você teve na matéria. Às vezes é só a provinha, depende do professor da matéria. E aí você passa e você acompanha a turma nas matérias práticas, ou laboratório ou na clínica mesmo. Aí você tem experiência maior, né? Que você tem acesso fora do seu horário de aula, acesso a mais casos. E eu não sei, eu aprendo muito quando eu tô ensinando, quando eu tô falando, quando eu tô mostrando pra alguém. Pra mim, foi muitos casos que eu vi, principalmente de canal, assim... Eu tive a oportunidade de ver na monitoria, que eu não vi na minha clínica. E aí, quando a gente tá na clínica ali, focado no nosso caso, no nosso box, a gente não tá vendo o que tá acontecendo em volta. Todo em contexto, né? E na monitoria, você tem a oportunidade de ver todos os casos que estão acontecendo na clínica ao mesmo tempo. Então, é muito bom. E aí, beleza, pra gente poder finalizar e partir pra parte onde você tava no pós-faculdade, que você deu seus primeiros trabalhos... Conta pra gente, então, um outro caso legal aí desse período que você teve, né? De algum professor mais em particular ou alguma outra coisa que você quer contar dos seus perrengues durante a faculdade. E depois, fala pra gente como que você começou até chegar no projeto Sublime hoje. Peraí que eu me perdi um pouco. Primeiro, ou um caso de algum professor que foi engraçado, porque a gente sempre tem um professor... que ele é meio singular, né? Então ele é muito diferentão. Ou se você quiser contar algum outro caso engraçado de coisa que aconteceu, de perrengue, né? Seja da faculdade ou até mesmo de casas onde você morou, entendeu? Muita coisa. Nossa, tá sendo muito legal relembrar as coisas assim. Parece que eu falei, ficou a sensação de que eu falei mais coisa ruim do que coisa boa, mas tem muita coisa boa. Só uma coisa que eu ia falar de importante lá puxando sardinha da ESFA de novo. Lá na ESFA eu não sei se são todas as faculdades que tem, eu não vou afirmar isso, mas a gente tem uma matéria que chama PNE, que é para paciente portador de necessidade especial, né? Que a gente atende desde no 8º e no 9º. São 2 períodos dessa matéria. PNE, né? 1 e 2, muito importante. Não é toda faculdade de odontologia que tem, porque não é obrigatório pelo MEC. E lá na ESFA a gente tem uma professora que é maravilhosa, a Gabi, é uma das profissionais que eu mais admiro, eu acho que sempre vou admirar, que ela é sensacional mesmo, tipo assim, a vivência, a habilidade manual, clínica, teórica e a humanidade que ela tem também, é sensacional. E aí,
lá que eu tava falando lá de como que a ESFA cobre, eu falei que não é só... Ai, Deus. Não é só o município de Santa Teresa que é atendido lá. Nessa matéria, que é PNE, a gente até, eu e Camila na época, a gente já fazia estágio aqui em São Gabriel, nos postinhos de saúde daqui. E a gente conseguiu vincular a Prefeitura Municipal de São Gabriel lá na ESFA para levar os pacientes portadores de necessidades especiais aqui para tratar lá. E aí, porque não tinha dentista habilitado para cuidar desses casos aqui, essas pessoas ficavam sem tratamento, sem acesso à saúde bucal. E aí, outros municípios também fazem isso. Os municípios ao redor de lá, Itarana, Itaguaçu, Pancas, vários municípios levam os pacientes para essa matéria, que só, isso eu acho que eu posso afirmar com certeza, só a ESFA no Espírito Santo tem clínica específica para esses pacientes de portadores de necessidade Que legal, especial. que bacana. Muito legal. Isso é importante. E aí, assim, esse é o caso que você tinha comentado, eu lembro que você queria falar sobre isso, né? Muito bacana, tinha esquecido. E aí, assim, pra gente poder finalizar essa parte da faculdade, quer falar mais algum outro perrengue que passou, algum professor que passou, que te marcou, além dessa professora, né, que foi, parabéns pra você, tá com o nome dela? A Gabi. Quem sabe algum dia a Gabi escuta, né, Gabi? Então, parabéns pra você, Gabi. Pois é, tive, graças a Deus, eu admiro muito meus professores, assim. O time que eu peguei na ESFA foi sensacional. E perdeu não, né? Eu tenho certeza que tem outros profissionais muito bons lá agora também, mas trocou bastante de professor da minha época. É muito legal falar da minha época. Sim, Mas eu tive professores excelentíssimos. Nossa, é difícil escolher uma coisa pra falar. Que fala mais de uma, fica à vontade. Em um podcast é difícil. A gente grava mais depois. Muito perrengue de república. A gente tinha final de mês, a gente chamava de semaninha do ovo. A gente comia só ovo, muito perrengue. Ai, Deus. Nossa, tem umas histórias engraçadas, mas assim, com as meninas. Aí, sei lá, ficar contando e envolver é difícil. Mas, gente, muito perrengue. Ai, gente, eu acho que eu fui o único que teve essa semana do ovo. Porque mesmo que eu mandei sozinho, eu tinha também minha semana do ovo. Semaninha do não ovo, tem jeito. Sensacional. Se você falar que você é aluno no Brasil, você é pobre. Não tem, Sim, entendeu? Não tem outra. onde. Não tem onde. Só de xerox. Exato. E tinha isso. Eu tô pensando se eu conto a história da mesa. Porque, olha, a gente quebrava as coisas muito naquela casa. A gente quebrava móveis. É muito desastrada. Morava eu, Camila e Juju. As pessoas mais desastradas juntou nós três, a gente vai destruir um apartamento, uma casa, uma coisa. A gente quebrou tanta coisa naquele lugar. Uma vez eu e Juju fomos desentupir o banheiro, o ralo do banheiro, do chuveiro. Gente, olha, não era a gente que tinha entupido, a gente mudou pra lá, já era ruim. Ficava cheio de... O box era quase uma piscina, assim. Nossa. E aí Jojo pegou um cabo de vassoura pra desentupir o banheiro e socou. Tá. Jojo pegou uma sacola e enfia a mão. Não, vou desentupir. E aí desentupiu. A água desceu. Nossa, sequinho o banheiro ficou quando foi de madrugada. A gente morava em cima da dona. Nossa, foi de madrugada, gente. a dona liga, a casa dela estava alagada. Meu Alagou o banheiro Deus. dela, o quarto dela, o guarda-roupa dela molhou porque pocou o cano com cabo de vassoura. Com o que você desentupiu esse banheiro? Com a sacola. Nunca que vai falar que... Aí a gente teve que pagar pra trocar o gesso do apartamento de baixo, da parte do banheiro todinho. Aí outra vez, a Jojo era mais desastrada. Eu era também, mas a Jojo que estragou muito prejuízo. Jojo, cara, meu Deus. Jojo, eu vou fazer as contas. Ela foi descongelar a geladeira com a faca. Meu Deus, Gilmax, igualzinho o Gilmax. Gente, você tem noção que 3 estudantes falidos ter que comprar uma geladeira no meio do ano? Não tem condição, nunca te perdoarei. Mentira, perdoei, mas tenho ressentimentos. Nossa, ela furou o congelador de geladeira com a faca, não teve nem conserto. Perfurou, teve que comprar outra geladeira no meio do ano. Eu também quebrava as coisas, só que eu quebrava umas coisas mais simples, tipo a chave da porta. Dava pra poder comprar depois, né? Umas coisas assim.
Gente, tem um perrengue nojento. Ai, tem um perrengue nojento. Mas, ó, a nossa casa não era tão podre. Mas chegavam nas épocas, tipo assim, de prova, que a casa ficava muito podre. Gente, eu não tenho vergonha de falar isso. A gente não tinha tempo. Vai cursar odontologia. Pra você ver. Você vira um zumbi, você vive em prol daquilo ali. Primeiro, ó, teve uma época que eu estudava, fazia pesquisa, fazia monitoria. Eu não ficava em casa, eu praticamente morava dentro da faculdade, eu não ia em casa. Minha casa era lá. Se ficasse mais umas horinhas, dava pra dormir lá. E aí, a nossa casa tava uma zona nessa época e a gente tentava ter plantinha, tipo cactos, tudo morria. Não morria, né? Eu ficava lá batendo sol, tudo morria. Aí uma vez tinha uma planta Você já sabe que é bom quando a pessoa começa a rir antes de contar. Socorro! Tinha uma planta dentro do nosso tanque. Como que ela foi parar lá? Ela tava enorme. E ai, socorro, meu Deus. Aí a planta tinha um pano velho. Ai, gente. Respira. Conta até 10. Ai, que horror, gente. Parece que a gente era muito pobre, a gente não era, né? Algumas épocas do ano. Aí a gente desenrolou aquele plano pra saber que planta era aquela que tinha tomado o tanque. Quando a gente desenrolou, era um feijão. Era um feijão. A gente tinha lavado o feijão no tanque e ficou um grão lá nesse pano, sei lá quanto tempo. E a gente nem ia na área. Dava inverno, a gente não tinha máquina de lavar, a gente tinha só tanquinho. Então no inverno a gente todo mundo trazia roupa pra lavar na casa da mãe no final de semana, né? Primeiro que não secava na nossa área, era pequena, frio, úmido, não secava a roupa, então a gente nem ia naquela área. Tinha uma planta enorme lá e era um feijão que tinha lavado não sei quanto tempo atrás no meio do pano enrolado. Ele brotou, deu galho, saiu folha. Gente do céu. Do feijão. Aí eu lembro que a Ju... a gente morou com a Juju também, com a Júlia. Você conhece a Júlia de Alto Rio Novo? Não, essa eu cheguei a conhecer, não. Acho que você conhece sim, de congresso. Você não deve estar lembrando, Júlia Franco. Perigoso. De congresso é uma baixinha, magrelinha? Não. Cacheadinha, que ela era parte da diretoria da Juba Nortec. Poxa, moça. Muito possível. Quando eu ver foto é perigoso lembrar. É, aí a Ju morava com a gente nessa época e a Ju falou assim, nunca vou esquecer. A gente não tem capacidade de ter uma planta, mas uma planta tem capacidade de nos ter. Exatamente. Ai, gente, dessas tem um monte. Vocês levaram a sério o projeto disso aqui no tempo errado, né? Porque quando você tá no fundamental, eles pedem pra você fazer essas coisas. Coloca no algodão o feijãozinho com água, ele vai brotar e tal. Tudo bem, né? Aí vocês levaram a sério demais e deixaram. Pano podre entendeu? E água, meu Deus. Gente, reflexos de vida acadêmica, tá vendo? Socorro. Acontece esse tipo de coisa. Que vergonha. Então assim, mas acontece, né? Fazer o quê? Eu conheço uma pessoa, agora eu comentei, né, que faz hoje odonto lá na ESFA e ela é sem vida também, então, né? Eu tô lembrando. Uma vez. Pode contar? Fica à vontade. A gente quebrou, e essa eu acho que foi eu. Quebramos a chave. Não era a chave, era o miolo da porta. A gente tinha quebrado de uma da cozinha. Tinha duas portas pra entrar no nosso apartamento. Aí aquela porta ficava só fechada. A gente até encostou a geladeira nela assim. E a única porta que a gente ia entrar e pra sair, o miolo dela estragou. Foi eu, de alguma maneira, eu não lembro como. Ela só abria e trancava por fora. Só que de noite a gente precisava dormir. E como é que trancava a porta? Ficou muito tempo assim que a gente não tinha dinheiro pra consertar. E era tipo assim, R$30 pra consertar o miolo da porta. Mas nunca sobrava. Dava R$10 pra cada uma pra consertar. Não, sei lá o que a gente fazia. Um pouco era preguiça de ir atrás também. Eu acho que a gente ficou um tempão achando que era carão pra trocar. E quando a gente foi atrás de trocar era R$30. Acho que foi isso. Mas e não aí, se enganem. A gente fazia o quê? Tinha a janela do quarto da Jojo. A gente tinha que pular todo dia pra dormir.
tinha que pular a janela do quarto da Juju, trancar a porta por fora e pular de volta pelo corredor. Aí direto um vizinho pegava a gente fazendo isso. Aí a gente contou pros vizinhos o que estava acontecendo com a nossa porta. E disse, não, conserta essa porta. A gente, não tá dando pra consertar. E era mó divertido. Né? Aí a gente parava os vizinhos pra trancar a porta. Ô, fulano! A gente ouvia. Pra mim aí. Tava de noite, já tinha chegado todo mundo. A gente ouvia alguém passando no corredor. A gente abria a janela. Tranca a porta aqui pra mim. Senão eu tinha que pular. Aí a gente brigava pra ver quem tinha um dia. Quem vai pular hoje? Essa é a melhor parte. Elas nunca mais vão conversar comigo depois desse podcast. A gente brigava, eu pulei ontem, quem vai pular hoje? Vamos fazer uma listinha aqui agora, todo mundo vai ter que pular. Muito engraçado. Nada, e quando elas escutarem isso, elas vão morrer de rir, relembrar, ficar feliz, vai dar saudade, mas não vai querer repetir isso não. Perrengue pra limpar a casa, brigava quem ia lavar banheiro. Ai, gente, não, isso aí é super comum, não tem jeito. A gente fazia compras juntas no supermercado. Ai, Mas meu não, Deus. era uma guerra, pelo amor de Deus, gente. Uma vez teve a Guerra Mundial do Feijão. Foi a Jojo, vou te culpar de tudo. Você era a mais rebelde. Mas pra decidir que feijão que a gente ia comprar. Foi uma época que o feijão, gente, ficou caríssimo. Tipo, tava R$14 um negócio de feijão. Oh, meu Deus. E aí uma comia o feijão, aquele que não precisava catar e aquele tava caro. A gente brigou feio dentro do supermercado por causa de feijão. Meu Deus. Aí tá as pessoas olhando e falam assim, não, relaxa, isso aí é estudante de odontologia, é tudo assim mesmo, tá? Tudo Semestre doido. passado tinha uns outros igualzinho brigando, mas é por causa de alface, entendeu? Ai, gente, que legal, é muito maneiro. A gente tem que fazer um dia um podcast só sobre relembranças de negócio, entendeu? Tem muita história. De perrengues. Com professor, tem perrengue. Aí, assim, como, depois de todas essas coisas que aconteceram, como que foi o seu pós-faculdade? Quando você saiu, você fala assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Para onde eu vou? Sou desempregada. Pois é, eu fazia estágio já no SUS aqui em São Gabriel, desde os últimos anos da faculdade, foram 2 anos e meio de estágio. Desculpa. E ele começa no segundo... No quinto período. Desculpa, no quinto que começa? Eu achei que era lá pro oitavo. Começa assim, no quinto, só que eu estagiei, antes de conseguir estágio aqui em São Gabriel, eu estagiei primeiro lá em São Domingos, foi o primeiro lugar que eu estagiei no SUS. E aí eu já fazia estágio aqui, ganhando experiência. Estágio no SUS é muito bom, porque a gente... Lá na faculdade, quando você vai atender um paciente, você tem mais ou menos umas 2 horas e meia pra atender um paciente. Nossa, você fica, gente. pode fazer o que você quiser na boca, a pessoa sai lá com a boca dormente, travada, aberta, muito tempo. E a gente fica nessa rotina mole da faculdade. Mole. Na mole época eu não mesmo. enxerga, ai, tô cansada. Mentira, um paciente o dia inteiro, 2 pacientes no máximo o dia inteiro. Nossa, gente. Quando você bate no SUS, que é 10 pessoas, 15 pessoas numa manhã, e gente com dor, isso foi tudo triadinho, bonitinho, já chega quase pra você sabendo o que tem que fazer, não precisa nem pensar direito, só vira um robô. Isso, e faz. No SUS não é assim, então eu tive muita Loucura. experiência bacana de pegar urgência de coisa que eu não tinha pegado na faculdade, vi coisa que eu não tinha feito na faculdade, tempo, aí a gente tinha... O Dr. Pedro, que foi, assim, meu paizão da profissão, que o Dr. Pedro acolheu a gente mesmo. Era eu, Camila, Juju, Bianca, Fernanda, as minhas, a gente era da mesma turma da ESFA. E a gente era estagiária dele, dos outros dentistas também, mas ele era o coordenador de saúde bucal na época. Eu lembro que só podia ter 2 estagiários, ele abriu 5 vagas pra ajudar, gente, assim. Ele era sensacional. E aí ele botava a gente pra trabalhar. Não tinha essa de, você é estagiária. Ele dava nossas férias, ele fazia lista de paciente pra gente. A gente chegava lá, tinha um box separado pra gente trabalhar. Só pra vocês, Você não vai ficar aqui olhando nada, vocês vão trabalhar. Ele fazia extração e levantava e falava, sutura aqui. Desse jeito, pegar, hoje você vai fazer tal coisa esse paciente aqui.
Por exemplo, eu não atendi grávida na ESPA. Lá a gente não atende mulher grávida na faculdade. Eu atendi Olha várias só, grávidas aqui, no né? SUS. E aí eu já sabia, a gente aprendia na teoria, mas tive oportunidade de pensar, por exemplo, que tipo de anestésico usar em mulheres grávidas, como fazer esse tratamento, o que fazer durante a gestação, o que não fazer, por causa da minha experiência no SUS. E aí, nesse estágio, tinha um estágio que era dentro do postinho, e tinha esse projeto de prótese, que na época eu nem sabia o que era direito, mas ele sempre chamava a gente assim pra ir. Ah, vamos não sei aonde comigo que eu vou moldar. Gente, vai fazer prótese lá no município da Carochinha. A gente ia pra ficar só vazando gesso. A gente nem entendia. Diversão, então vamos. Diversão, e porque ele deixava a gente estagiar, ele era muito flexível com os nossos horários de estágio. Quando a gente não conseguia fazer nas férias ou no final de semana, então ficava fácil pra vir fazer em São Gabriel, né? E aí, logo que teve um dia que ele chamou eu e Camila pra conversar no consultório particular dele, que é a Prime. E a gente achou que ele ia chamar pra ir moldar em algum lugar, assim. A gente tava no último período. Sim. Perto de formar, assim, fazendo TCC já. Faltava, acho que uns 2, 3 meses. Ele falou assim, vocês vão trabalhar aqui. Vocês vão trabalhar aqui? Eu ficou assim, em choque. Aí ele falou que tava acompanhando a gente um tempo, vendo, observando, né? E ele chamou a gente pra trabalhar lá na Prime. E a gente, assim, meio assustada. E aí a gente falou, a gente só cola grau tal dia. Não, pode vir antes que eu dou um jeito de supervisão de vocês. Foi uma loucura, assim. E a gente, antes de formar, já tinha esse emprego lá na Prime, que até no início ia ser 2 vezes por semana pra cada uma só. Mas assim... E aí a gente formou, formatura, colografia. Eu fui oradora da minha turma, essa foi uma das honras mais legais que eu tive, assim, na faculdade. Começou a falar, já chorou minha já, né? turma, eu tinha... Falei horrores, que eu não falo pouco, né? Várias críticas. Teve mesmo, não vou mentir, não. É verdade, muita gente, eu falo demais. Mas minha turma, fui oradora, foi muito especial pra mim representar a minha turma. E eu quis fazer isso com muita honra, falar de cada um com carinho. E aí a gente formou, já tinha esse emprego, mas assim, meu Deus, primeiro trabalho, e a gente já tinha costume com o Dr. Pedro e tal. Logo que a gente entrou lá na Prime, a gente tinha poucos dias da semana pra atender, então eu ganhava bem pouquinho, tinha pouco paciente em conquistar ali território. E ele construiu outra sala, além das que tinha. Ele construiu uma outra sala pra eu e Camila ter mais dias de atendimento. Ele foi um paizão, assim, de atendimento na semana, montou uma estrutura. E aí, nesse meio tempo, surgiu mais municípios para fazer esse projeto social, que é o Brasil Sorridente, que é um projeto do governo federal. Vem uma verba para os municípios. Essa verba é destinada para esse programa, que é o Brasil Sorridente, que oferece prótese gratuitamente para a população. Prótese dentadura, rote, né? Prótese total. E gratuitamente. E aí surgiu outros municípios que o Dr. Pedro não ia dar conta da demanda. E aí ele começou a mandar. E a gente já ia antes com ele já para estagiar, né? Aí ele passou um município pra eu e Camila juntas, pra ver se a gente daria conta, né? Do recado. E a gente passou muito perrengue assim no início, porque a gente tipo, era sozinha. E não era só ser dentista, tem toda uma parte de documentação, que a gente tem que fazer cadastro de paciente, tem que lidar com equipe de posto de saúde, lidar com protético, dentistas que vão formar. Primeira coisa que vocês têm que fazer é arrumar um bom protético, fazer uma amizade legal, porque protético é difícil de mexer. Gente, protético é um bicho difícil de mexer, meu Deus. Esse é assunto pra outra hora. E aí a gente tinha que lidar com isso tudo. E eu lembro que a gente vinha pra ele e falava assim, isso aqui, como é que faz? Ele falou, município de vocês, responsabilidade de vocês. Se virem. Ele falava desse jeito. Então ele assim, ele treinou a gente assim pra caraca. E a gente trabalhava muito. Eu bati nesse lugar. Teve um dia que eu e Camila atendemos 62 pacientes em um dia. Gente em do Mantenópolis, céu. fazendo prótese. A gente vinha embora tipo 9 horas da noite. 9 horas da noite. A gente saía de madrugada pra ir pra lá e voltava esse horário. Era uma loucura mesmo. Longe o lugar.
Mas aí a gente encarou e a gente ia. E aí eu comecei a ganhar também um pouco melhor, né? Trabalhando com a prótese e conciliando ali o particular. Essa salinha que ele tava montando não chegou a ficar pronta. E aí a gente perdeu o Dr. Pedro em outubro de 2019. Eu me formei em julho, agosto, setembro, outubro. Eu tinha 4 meses de formada, Camila também. A gente já trabalhava com a filha dele, a Maíli, que é minha amiga também. A Maíli fazia outro curso em outra área. Ele tinha convencido, a gente acompanhou assim, ele convencendo ela a fazer prótese. Ela fez técnico em prótese eletrotética. Nossa, que legal. E trabalhava eu, ela e a Camila. Tinha equipe 1 e equipe 2. A equipe 1 era ele, a equipe 2 era a gente. E aí ele treinou a gente assim, até lidar com as pessoas mesmo, conversar com o político, o secretário de saúde, pra tudo. E aí aquele mês de outubro, no início do mês, ele tava indo assim em INSS, ver se já tava perto dele aposentar, e ele falava assim com a gente: em novembro eu vou tirar férias, eu não quero nem saber, vocês vão cobrir todos os municípios, eu não vou trabalhar, vocês vão se virar, e eu não quero ninguém me ligando. Não sei o que. Em outubro ele sofreu um acidente de carro. Ai, tadinho. Bateu e faleceu em outubro de 2019. E a gente, tipo assim, apesar de já estar trabalhando, tá com muita experiência, demanda, resolvendo perrengue, nós trabalhamos juntas em equipe, eu, Camila e Maíli. Nessa época a gente já tava com o segundo município, ele foi ganhando confiança, foi passando mais coisa pra gente. Mas a gente ficou assim, sem chão, né? Porque qualquer probleminha que desse dava pra correr pra ele resolver. Era que vocês chegavam lá. E desde a época do estágio a gente tinha ele como um Nossa, apoio, legal, né? Ensinando. Foi um grande professor, um grande mestre, assim, na minha vida. E aí a gente perdeu ele do nada. A gente não tinha certeza de nada, assim. A gente viveu, claro que não como ela, mas vivemos aquilo junto com a Maíli, aquela perda. A gente não tinha a menor ideia se ela ia querer continuar com esse trabalho. A gente não sabia nem se a gente ia querer continuar mexendo com isso, se era capaz, se era só ele. Mas eu sei que deu 15 dias, a gente precisou voltar a trabalhar e assumir 5 municípios. Nossa, gente. 3 meninas. Meu Deus. Aí a gente teve que bater de prefeitura em prefeitura, conversar com o secretário de saúde. Eu lembro que a gente sofreu bastante preconceito, assim. Vou falar, é uma coisa importante pra falar. 3 meninas chegar e sentar e, tipo assim, olhavam pra nossa cara como se fosse 3 crianças mesmo. A gente recebeu risadinha e coisa, mas a gente não perdeu nenhum contrato. Então, desse resto de 2019, ali, início de 2020, até a pandemia, a gente lutou pra caraca, assim, a gente entregou muita prótese. A gente dobrou as demandas dos lugares, entregamos muita prótese, aumentamos a qualidade de trabalho, o tempo de entrega, chorando. A gente não tinha tempo pra sofrer, porque a gente ficou um bagaço, emocionalmente, psicologicamente, sobrecarregada. A gente saía 3h30 da manhã pra viajar. Nossa. E chegava tarde e, tipo assim, tava recém-formada. Eu era recém-formada com uma responsabilidade enorme. Eu achei que eu fosse pirar. Por isso que eu tenho muito orgulho de tudo que a gente conseguiu fazer. A gente não deixou a peteca cair. Foi nós 3, tipo assim, a gente não tinha tempo pra chorar. Às vezes a gente brigava na estrada, parava o carro e chorava. Eu, Camila e Maíli, eu sei que não é problema pras meninas eu falar isso, porque às vezes era isso. Às vezes a gente tava tão sobrecarregada que a gente dava uns gritos uma com a outra, parava o carro no meio da estrada e chorava. Aí parava de chorar e é sério. Porque a gente assumiu uma responsabilidade muito grande com pessoas, com gestão pública. Foi muito difícil. E a gente conseguiu, eu lembro que finalizar aquele ano de 2019 com tudo em dia, assim. Aí ficou... deixa eu só falar mais um pouquinho do Brasil Sorridente antes da gente entrar na Sublime. Antes de chegar na Sublime. Aí o Brasil Sorridente, né? A gente atende algum desses municípios. Hoje eu não vou pra todos mais, a equipe aumentou. Ainda tem a Maíli, o Henrique, que é o nosso protético. Agora a gente tem a Cassie, de auxiliar. Tem o Dr. João Francisco, que entrou de dentista também. Então de dentista tem eu, Camilo e o João.
a Maíli, que é protética e é a dona da empresa, a Cassie, auxiliar, e o Henrique. A gente é uma equipe. Sim. A gente presta serviço em Pancas, Mantenópolis, Baixo Guandu e... São Domingos pega também, não? Não, São Domingos não. Eu não sei se eu tô esquecendo em algum lugar, mas Pancas tem os distritozinhos, né? Que é Lajinha, Pedra Bonita, Vila Verde. Se eu tiver esquecendo em algum lugar, perdão. Mas aí tá um pouco parado esse trabalho por causa da pandemia, porque são pacientes idosos. Então, os lugares que tá atendendo em número reduzido, limitado, né? Por causa das medidas de segurança, mas ainda tá ativo o programa. E esse programa é assim... é muita... Tipo assim, são dois extremos. Dá muito trabalho, é muito estresse, é muito difícil. E a gente pegou uma situação de pressão logo no início da carreira, recém-formada. Sim. Mas é um trabalho muito satisfatório. Por exemplo, Mantenópolis é o município que eu sou responsável desde o inío, desde a época que o Dr. Pedro ainda estava vivo. E aí, lá, muitos anos não tinha o projeto. A gente trouxe a implementação do projeto para lá, para o município. Sim. Foi a primeira vez que teve o projeto lá. Eu peguei paciente 40 anos desdentado que nunca teve a oportunidade de ter uma prótese. Gente. Lá eu entreguei várias próteses antes da pandemia, que eu recebi abraços de pessoas chorando, levando presente, pão, queijo, galinha. Gente, a melhor idade, eles são sensacionais. Sabão de álcool. Isso é sensacional. Florzinha, tem florzinha do deserto lá hoje. Eu fico assim... Tô falando assim, mas eu tenho muita gratidão. Esses presentes significam muito pra mim. Com a gratidão do que a pessoa tem pra te dar e pra demonstrar o carinho. Então, assim, é um lugar que eu gosto muito de trabalhar em Mantenópolis, porque eu tenho esse tipo de público. É um trabalho que por muitas vezes, assim, quando eu falava pra Deus, como que eu posso te servir com a minha profissão? Eu pensava limitadamente que era só através... Hoje eu tenho... Daqui a pouco a gente fala. Só através desse trabalho, porque eu me sentia realizada fazendo uma ação social, tinha contato com as pessoas, tinha oportunidade de proporcionar isso pra elas, né? Então, eu gosto, é um projeto lindo pra mim, todo município tinha que ter. Tem que ter isso. Tem que ter, porque é muito satisfatório trabalhar com o Brasil Sorridente, foram muitas coisas que a gente enfrentou e eu tenho muito orgulho da minha jornada dentro do projeto, assim, de evolução profissional, pessoal. Eu acho que eu aprendi a ser menos mole. Eu peguei uma... Eu sou uma pessoa... Com toda certeza. Peguei uma casquinha dura ali, lidando com essas coisas de frente, de peito, com coisas que eu nunca, né, teria oportunidade de lidar, mexer com pessoas, de lidar com pessoas. Essa é a parte mais complexa. E eu cresci muito. Eu acho que, tipo assim, de 2019 pra 2020, os 3 últimos meses, eu sinto que eu envelheci uns 15 anos. É desse jeito. Foi muita coisa. Eu trabalho com nosso sistema de saúde pública. Então, assim, eu tô numa posição onde não é igual você estava que você precisava deles. É eles que precisam de mim. Mesmo eles precisando de mim, eu tenho total dificuldade e tenho problemas gigantescos de lidar com eles para poder explicar que eu tô fazendo algo que é bom para eles, não é para mim, que vai ficar no nome e tudo deles, entendeu? Então eu imagino como que você deve ter sofrido e o quanto que você cresceu nos últimos tempos. Porque a mesma coisa foi comigo. Eu trabalhava nessa mesma empresa, no setor de educação, aí depois eu migrei pro da saúde. O da saúde é um mundo totalmente diferente, é muito mais complexo do que o da educação, porque envolve esses montes de coisa. Porque tem vários projetos, igual esse que vai ser do Brasil Sorridente, o que eu mexo muito é o Previno Brasil. Então, assim, existem muitas coisas envolvidas ali que são realmente muito complexas e o pior é o lidar com pessoas. Lidar com pessoas, não são todas, obviamente, mas a grande maioria da classe do setor público, dessa parte de saúde, é muito difícil você conseguir mostrar para ele que, olha, você está fazendo desse jeito, eu sei que você acha que está certo, mas não é, o Ministério não quer assim, você tem que me dar informação desse jeito. Porque senão você não vai ter o dinheiro e o cidadão final que vai perder. Não é eu e você. Então, assim, não disputa ego comigo, porque não é isso que eu quero. Eu quero que ele ganhe. E eu sei muito bem o que é isso que você está falando, sobre ter um regozijo na alma. É um negócio que, assim, é muito gostoso, é muito bom você ver a pessoa agradecendo por isso. Porque até então eu ficava muito interno. Quando eu comecei a viajar, eu comecei a ver onde o sistema impactava na vida do cidadão final.
E como que isso otimizava o projeto de atender, triar o paciente, chegar depois no médico, ter o histórico dele ali para depois conseguir fazer uma consulta geral de como que tá a situação dele. Então assim, é uma coisa muito fantástica e realmente algo que dá assim, um prazer gigantesco. Mas aí então até aí você tá nesse projeto, ok, continua nele. E como que veio a oportunidade de você comprar a Sublime e como que você entrou nessa loucura, você não vou comprar, é minha, daqui, é meu filho... E chegou nesse projeto hoje. Pois a Sublime era um consultório que o Dr. Pedro tinha em São Domingos do Norte lá. Antes dessa data do acidente que ele sofreu, tinha uns 15 dias que eu já tinha começado a trabalhar lá. Uma vez por semana eu tava indo atender lá. E aí, eles se desfizeram das salas da Prime, que eram dele, que é o consultório aqui em São Gabriel, que é uma clínica maior, né? Uhum. E aí ficou esse consultório lá pra vender. Aí a Solange, que é a esposa do Dr. Pedro, a mãe da Maíli, chegou pra mim, pra Camila e falou: olha, eu quero vender pra vocês, porque eu acho que o nego ia querer que vendesse só pra vocês. Falei, pronto, mas não tem dinheiro pra comprar consultório, recém-formada. Aí ela fez algumas propostas pra gente, de parcelamento, né, de tempo pra pagar. Mesmo assim, ficava caro. Na verdade, a gente imaginava que ficava caro. Ficava caro, né? Aí eu e Camila fomos pra lá trabalhar. A gente assumiu os municípios, fomos pra lá trabalhar pra finalizar uns casos dele, porque ficou coisa pra terminar, de pacientes dele, né? Sim. Prótese, trabalho de porcelana, essas coisas assim. Então a gente trabalhou um mês e pouco lá pra finalizar os casos do Dr. Pedro, pra Solange, trabalhando pra ela. Sim. E aí a gente começou a pensar em pegar lá juntas, né? Sim. Comprar o consultório. E aí, Camila ficava meio assim, quando eu empolgo muito. As minhas histórias. Comprar! Eu quero, tipo assim, eu quero tal coisa, eu vou ficar doida, eu vou correr atrás. Não, quero mover uma montanha pra fazer. Botei na minha cabeça, já era. Aí, e a Camila, não vou. Aí, nesse meio termo, a Camila desistiu. Eu não quero, não acho que é o momento, não me conta. Sim. Aconteceu uma coisa assim, na época que a gente tava trabalhando lá, mas assim, mais pessoal, emocional mesmo, como bem. E aí, que contribuiu pra ela desistir também. E eu fiquei mais empolgada ainda. Mas você só não porque ela desistiu, mas por causa dessa situação teve um impacto diferente em nós duas. E aí a Solange fez uma proposta pra mim do consultório. Foi a primeira vez que ela falou de valor. E era um valor muito acessível. Tipo assim, muito menos do que valia. Que valeria, né? Valia, no caso. E aí minha família me ajudou, a gente moveu o mundo, assim, pra comprar. Aí eu comprei lá. Só que era um consultório muito antigo. Foi a primeira cadeira que o Dr. Pedro teve. Nossa! Então, assim, quando eu entrei lá, que eu comprei... Eu fechei com a Solange assim, em janeiro de 2020, mas eu já tava trabalhando, tinha sumido o trabalho lá desde novembro de 2019. Em novembro desse ano, a Sublime vai fazer 2 anos, então. Mas aí eu abri a empresa lá pra março, eu comprei mesmo da Solange em janeiro. Quando eu entrei lá pra trabalhar logo em novembro, tinha muita coisa que tava com problema, assim. Porque o Dr. Pedro, ele fazia mais prótese lá. Então tem vários equipamentos que estavam obsoletos, não usavam. Raio-X. Então, quando eu fui trabalhando, eu vi que tinha muita coisa pra trocar. Então, tipo assim, o consultório tava acessível pra comprar. Mas eu já sabia que tinha muita coisa pra trocar mesmo. Não era reformar, trocar. Muito equipamento eu troquei, assim. Então, foi... Assim que eu comprei, vou voltar um pouquinho a história, a Sublime. Esse nome, ele é uma piada. Pois é, eu não sei por que Sublime. Ele tem um significado lindo que eu descobri depois. Assim, na verdade, pra decidir mesmo se ia ser Sublime, eu procurei o significado da palavra, claro. Mas, isso vai ficar muito informal, vai acabar com a minha postura profissional. Desde que eu era criança, eu tinha um creme de cabelo que eu era apaixonada. Eu não lembro o nome do creme, mas eu lembro que no creme tinha uma frase assim, Caixa Sublime.
E eu era apaixonada nessa palavra, eu era criança. E eu ficava falando assim, sublime, eu falava sublime. Caixa Sublime, claro, é Caixa Sublime. E eu amava falar, e desde que eu sou criança, essa é uma das minhas palavras preferidas. Gente, sublime, muito de Deus, não é sublime. meu Deus, é muito de Deus. Sublime. Eu amo essa palavra, sempre gostei, sempre refletiu coisas boas pra mim, algo sublime. E aí eu precisava decidir um nome pro consultório, foi os nomes mais aleatórios do mundo, muito nome brega, horrível. E minha família queria que colocasse sobrenome, mas eu nunca gostei, lá Vasconcelos Odontologia, nunca quis. Eu queria mesmo, eu já tinha na minha cabeça que eu queria criar uma marca, né? Um nome que não fosse associado ao meu nome. Ah, uma coisa, logo que eu formei no primeiro mês, eu fiz um caderninho de metas que eu queria pra minha carreira. Isso é importante, eu ia pular isso. Sim. Eu tinha um caderninho de metas e aí eu fiz metas de curto, médio e longo prazo. Eu sou uma pessoa muito do papel, eu faço listas pra tudo. E aí eu fiz essas metinhas e metonas e aí eu coloquei o consultório como metona, com 10 anos Você ter de seu formada. consultório. Coloquei que meu plano era trabalhar em outros lugares, ou prestar concurso e juntar dinheiro pra um dia então montar o meu consultório, me especializar primeiro, tinha muita coisa que eu queria fazer antes, mas aí veio a oportunidade e eu abracei. E aí a Sublime, pra escolher o nome, eu gostava dessa palavra e pensei, por que não? Quando eu fui procurar o nome da Sublime, deu um Google e significava algo divino. Olha, dado que por sensacional. Deus. Sim. E logo nesse tempo eu recebi... É uma história mais forte que eu não quero expor. Sim. Mas eu recebi uma confirmação muito forte de Deus nessa semana aí de negociação de lá, de que era realmente pra pegar lá. E só não vou contar porque envolve outras pessoas, sem problemas senão nenhum. eu contaria, mas foi uma confirmação bem impactante. E aí o nome, eu gostava da palavra, era esse significado e fechou em Sublime. Demais, vai ser Sublime. E aí eu tenho algumas coisinhas que eu conto lá no projeto Sublime, que surgiu bem depois, que por que eu quis abrir empresa, que tem dentista que abre consultório, mas deixa só no nome e não precisa abrir CNPJ. Eu tenho uns videozinhos explicando lá por que eu fiz essa escolha, mas foi a melhor escolha. Quis colocar clínica odontológica, porque eu tenho vontade de um dia expandir, de ter mais de uma sala lá. Então Entendi. eu quis pra já dar essa visão do que eu quero fazer os meus projetos futuros lá, né? Tá lá na metona. Então é Sublime Clínica Odontológica, Sublime Clínica Odontológica. Agora quem escutar isso passa lá. Sublime. Eu tenho vários amigos já que falam Sublime. Eu adoro. Ai, gente. E aí foi isso, eu criei conceito, assim, tudo lá, cada cantinho, assim, até hoje tem muitas coisas que eu quero fazer de equipamento, de coisas, sempre melhorar lá. E eu consegui, assim, não sei nem te falar como, ao longo desse ano, trocar tudo de parte mecânica que eu precisava trocar lá, de equipamento, fotopolimerizador, ultrassom, tudo que consegui. E aí tem coisas agora que eu ainda quero fazer, são de projetos assim de arquitetura, de móveis, de coisas assim que eu ainda quero fazer. Mas cada coisinha lá tem um porquê. Até na minha logo, assim, é um dentinho, todo mundo que bate o olho vê que é um dente, só que dentro dele tem um traçado de uma flor, que é uma tulipa, que é a minha flor favorita também. Né? E aí tem a frase de slogan eu coloquei também, mas não tem tanto muito especial não, mas é prevenir, diagnosticar e tratar a saúde bucal, que são os meus 3 alvos na odontologia. Principal, né? E as cores, então assim, são muito do que eu quero representar com a Sublime, a odontologia que eu quero oferecer com a Sublime, né? Tudo muito bem pensado. E hoje sim, isso aí foi papelzinho, listinha. Que eu quero representar, umas frases que eu uso muito, por exemplo, que eu posto lá no meu Instagram, que eu quero fazer chave, né? Virar frase chave é sorriso saudável, atendimento humanizado. Porque, por exemplo, hoje, 1 ano e meio de consultório, um pouquinho mais de 1 ano e meio, que eu tenho a minha cartela de pacientes, por exemplo, uma das coisas que eu
achei que eu ia continuar com aquela cartela de pacientes do Dr. Pedro, que eu herdei, né? Isso não aconteceu. De jeito nenhum. Porque é identificação. Sim. Claro que um bom profissional que domina as técnicas, né? Com certeza. Exato. Mas tem a parte da identificação com o profissional também, né? O carisma. Pessoas se conectam com pessoas. Então, o meu público foi filtrando assim. Hoje eu tenho muitos pacientes que chegam pra mim que gostam do meu atendimento por causa da minha forma de atender, de falar, de explicar, de apresentar o tratamento. Então eu recebo muita gente que tem medo, trauma de dentista. Pacientes... Aí, Luan. Pacientes que já passaram por traumas, por exemplo, cirurgias complexas, paciente oncológico fazendo tratamento de câncer bucal, que aí faz contra-tratamento comigo, né? Então, assim, eu tenho um público que já se identifica justamente com aquilo que eu quis oferecer desde o início, entendeu? Então, eu vejo assim, claro, minha empresa é novinha, meu consultório é novinho, eu tenho muitos sonhos, muitos planos pra ele ainda, mas o que eu tracei tá andando, tá indo assim, de público, de identificação. As pessoas que trabalham comigo são todos meus amigos, que eu confio muito, profissionais excelentíssimos. Tipo assim, ninguém eu coloquei, tipo, não conheço, vou pagar pra ver. Não foi assim. Todo mundo mesmo, a equipe, a gente coopera. A gente, quando tem cirurgia que a gente precisa fazer junto, a gente faz junto. Quando tem casos de paciente que a gente tem que planejar junto, a gente planeja junto, né? Entendeu? Então é realmente integrado. Eu tenho uma estrutura relativamente pequena, eu tenho um consultório novo, que ainda tem muitas coisas que eu quero aprimorar lá dentro, mas a ideia original, ela permanece. A identidade da Sublime, ela permanece. E eu tô implantando ela ali nos meus pacientes, né? Que eles se identificam com aquilo ali. Isso eu fico muito feliz, que eu realmente segui o meu plano, que é criar uma marca, a Sublime ser uma identidade, a odontologia Sublime, a Sublime Odontologia, e que é algo que Deus me deu e significa algo divino. Então, que eu tenha o melhor para oferecer para as pessoas, porque eu tô chamando disso. Então, eu não posso oferecer nada menos do que a mesma honra que eu tenho interesse de oferecer a Deus mesmo, com o meu trabalho. Sim, isso é fantástico, porque eu falo como cliente. Eu gosto de... Eu sempre brinco falando quando eu converso com alguém. O homem já entende isso, geralmente quando eu falo com mulher. Falo assim, homem tem padrão. Quando ele gosta de uma coisa, ele só compra e faz lá naquele lugar. Ele não vai trocar. E se a pessoa que fez lá decepcionou ele em algum momento, ele não vai falar nada com a pessoa, ele só vai trocar para outro lugar e acabou. Pronto, você nem sabe. Exatamente. Então o que acontece? A primeira vez que eu fui no dentista, eu tinha 6 anos de idade. Aí eu tava lá na filinha, assim, eu já não gostei do ambiente, porque o cheiro, que é todo esterilizado de um ambiente, já não me agradou, né? Porque falou assim comigo, né? A minha avó que cuidava de mim na época. Assim, olha, eu vou te levar no dentista e tal, e vamos lá. Eu não sabia o que era isso, dentista. Aí teve esse primeiro momento, e quando eu tava na fila, que era o próximo pra poder entrar, eu escutei a pessoa que tava lá dentro gritando. Nossa! Não sei se acabou o período da anestesia, se não aplicou muita anestesia nela depois que ela gritou, eu não sei. Eu só sei que eu ouvi a mulher gritando, e ela gritou muito alto, e ela saiu com um panozinho na mão assim, e o sanguezinho escorrendo e tal, e tudo mais. Então assim, já estava instaurado em mim a traumatização do ambiente de dentista. Aí o abençoado do dentista ainda assim, falou assim, não, tudo bem, vai ser só uma picadinha. Gente, não fala isso pra criança de 6 anos. E na minha época eu não tinha, eu não sei se esse é o nome que dá, mas eu já ouvi falar e eu não sei se é disso mesmo, mas a xilocaína, que é o que você passa por cima, entendeu? Pra antes deixar pré-dormente, né? Depois ele aplica a anestesia em si mesmo. E aí não tinha isso na época. E eu não sei se é porque eu era pequeno, se eu já estava traumatizado, se é exagero meu, mas pra mim a agulha era muito mais grossa do que é hoje. Então assim, foi um negócio traumatizante. Tive várias outras sessões. Os dois dentes de baixo que ele obturou. Depois caiu a obturação mais pra frente. Aí eu perdi esses outros 2 dentes. Só que nesse período todo de perder esse dente aí, que ele foi caindo e tudo mais, ele tava exposto, não sei se era a raiz, mas a parte de dentro da carne do negócio não doía demais. Então eu sofri muito com isso. Então assim, criei todos os traumas possíveis que você imaginar.
Aí, assim, foi todo um sacrifício gigantesco até eu conseguir, acho que foi em 2017 ou 18, não sei, que eu voltei a, assim, mexia, né, em outras oportunidades, é claro, mas depois eu fui fazer um tratamento um pouquinho mais sério, né, de acompanhar, colocar o aparelho ortodôntico, é assim que fala, né? Isso. O aparelho ortodôntico, ver e acompanhar. Então, assim, eu tive uma dentista muito boa, aqui inclusive ela mudou, e agora eu já fico com receio de ir lá, porque ela não mora mais na localidade, ela mora em Colatina, né? Então ela atendia aqui. Aí quando era ela, eu tinha essa confiança. Então eu entendo quando você fala que não conseguiu pegar, imaginou que a cartela ia vir toda pra você, mas não veio. Porque tem essa identificação mesmo, né? Então assim, esse foi um grande problema. Então assim, isso se repete em outras coisas. Então onde eu corto meu cabelo, onde eu costumo comprar as minhas roupas, e assim por diante, entendeu? E eu acho algo muito bonito que você falou e é sensacional, e é o que eu tento levar pra mim, que é exatamente isso. Não fazer como se estivesse fazendo aos homens, mas sim a Deus. Então o Paulo deixa isso muito claro, e isso é um desafio muito grande pra gente. Porque lidar com pessoas é muito difícil. É muito difícil. Então a gente tem que sempre tentar recordar essa imagem que a gente tem do momento onde nós podemos proporcionar pro outro uma coisa que ele não teria se nós não estivéssemos ali. E essa é uma frase fantástica pra mim de Clóvis de Barros Filho, que ele fala que trabalhar é quebrar o galho de alguém. Depois que eu aprendi isso, eu falei assim, gente, uau, que fantástico, que é a parada da chave que você falou. E assim, eu comecei a prestar atenção exatamente nisso, entendeu? Então o seu trabalho é quebrar o galho de alguém, entendeu? É tirar a dor de alguém, né? Ou não seja só a dor física, mas como uma dor emocional, de olhar pros dentes e falar, gente, meu Deus, como eu tô feio com esses dentes, entendeu? Então isso é fantástico. Você quer comentar mais alguma coisa a respeito do Projeto Sublime? E aí você, nesse intervalo, pessoal, é o seguinte, qual é o arroba também, você fala depois no Instagram do Projeto Sublime, né? Como que faz para entrar em contato com você e tudo mais, para agendar. E aí a gente parte depois para as perguntinhas. Vamos lá. O Projeto Sublime surgiu tem pouquinho tempo. Foi uma coisa que surgiu no meu coração, que eu comecei lá na Sublime, no Instagram do consultório. Eu comecei a desenvolver conteúdos relacionados à saúde bucal, né? Sim. Conteúdo para os pacientes, né? Pra mesmo dar informações sobre saúde bucal. Tem um dos vídeos lá no Projeto Sublime, vou falar dos dois simultaneamente. Isso. Um dos vídeos lá no Projeto Sublime que eu fiz para impulsionar meus colegas, né, de profissão a fazerem o mesmo também, né? Porque eu falo lá que é nossa obrigação se informar sobre saúde bucal, porque Exato. A internet tem tanta mentira, Aham. tanta receitinha milagrosa. Gente, eu já vi de tudo. Casca de banana, alho, bicarbonato, pra clarear dente, Bicarbonato eu botar conheço. trem dentro do dente, chá de não sei o que pra curar cárie. Gente, É muita gente. coisa que tem. Uhum. E aí, esse é um dos vídeos que eu falo, né? Pra botar um pezinho na consciência de que enquanto a gente tá lá calado a gente que é dentista na rede social, tem um monte de gente que nem sabe o que é odontologia, disseminando mentira e gente fazendo Sim. e se prejudicando a saúde bucal, vendendo produtos mentirosos. Às vezes as pessoas gastarem o dinheiro que podia estar Tratando da gastando forma num certa, né? tratamento odontológico sério, tá aí comprando uma mentira, né? Aí Sim. eu até falo lá nesse vídeo sobre o carvão ativado, não vou falar que não, que eu falei assim, que os dentistas têm que pensar que o cara que criou o carvão ativado ganha mais dinheiro que ele vendendo uma mentira. Eu Falo vi- isso com toda segurança. Eu ouvi uma frase que foi sensacional, quer dizer, uma historinha que eu não sei se ela é verdade, né? Que eu ouvi durante uma pregação, que o cara falou assim, tinham dois amigos na época de escola, eles cresceram, se distanciaram, foram morar em cidades diferentes. Um ficou muito famoso sendo ator e tudo mais, e cresceu, e o outro virou pastor, mas virou aquele pastor ali de região e tudo mais. Aí quando eles chegaram pra conversar e tal, e os pastores perguntam pra ele, como que você chegou e conseguiu chegar onde chegou? Ele falou assim, é porque eu anuncio a maior mentira como se fosse a maior verdade do mundo. E você anuncia a maior verdade como se fosse a maior mentira do mundo, entendeu? Pois é, exatamente isso. E aí, o Projeto Sublime, ele surgiu de uma vontade que eu tenho incessante de falar, e que eu quis compartilhar, porque eu sei que tem muita gente assim, eu não falo que o meu exemplo, a minha história é uma história que foge totalmente da regra, né? Como que eu fui sim. parar, ter um consultório. Então É. não é uma receitinha de bolo pra ninguém seguir. Exatamente. Mas
eu não sei se foi a melhor escolha pra mim abrir um consultório logo recém-formada, sem ter um capital alto pra manter, pra montar a reserva de emergência, capital de giro, todos esses desafios de uma administração, porque... Gente, eu formei pra ser dentista. Não administradora. Eu sou tanta coisa. Eu não sei nem se for falar que eu sou empreendedora. Eu tenho que ser 1000 coisas. Eu acho que eu tenho umas 10 profissões. Porque Sim. é muita coisa. E não tem ninguém pra fazer nada por você. Tem que se virar e aprender e fazer. Sim. E gestão de pessoas. Nossa vida, é muita coisa nesse tema. Seria um outro tema, a parte da odontologia. Então, assim, eu não sei se foi a melhor escolha ter um consultório recém-formado, porque foi muito mais difícil, entendeu? Você já tem sua carreira, as coisas ali do início para administrar, você assume outra responsabilidade fora essas todas que eu te falei, então foi difícil. E aí, eu criei o Projeto Sublime para compartilhar a minha jornada. Então, o intuito lá não é falar, olha como eu sou certa e eu faço certo, olha como que isso deu certo para mim, venci na vida. Não. É pra compartilhar coisas reais que eu passei. Eu queria estar compartilhando muito mais coisa lá, demonstrando mesmo os perrengues do dia a dia, quando eu contorno algumas coisas, o que eu aprendi. Eu tenho alguns vídeos lá, mas são coisas todas que eu realmente vivi. Sim. Tipo assim, de abertura de empresa, como que eu faço tal coisa lá, como que eu venci algumas coisas de organização dentro do consultório, dicas... Porque o intuito é compartilhar mesmo o real, sem falar, olha como é extraordinário, minha vida é fácil e linda. Não, é pra falar coisas que eu realmente vivi, experiências minhas, né? E aí isso, pra incentivar os meus colegas a produzir conteúdos sobre saúde bucal, porque se a gente se cala, tem muita gente disseminando mentira, e a gente tem que combater a mentira, porque a gente... é o profissional habilitado para disseminar a verdade sobre saúde bucal, né? Então, pra gente combater a mentira. Então, vídeos lá também, esse, na verdade. Só que o Projeto Sublime tá um pouquinho dormido por enquanto, porque eu não vou nem falar de segunda onda, né? Mas os impactos da pandemia aumentaram de novo nesses últimos meses. E eu precisei demandar mais energia para o consultório, assim, para as redes sociais do consultório, para o físico, situações, né, dificuldades que apareceram lá. Sim. Inclusive, esse momento que eu tô passando vai me render vários conteúdos para o Projeto Sublime depois, que foi muita coisa que eu tive que contornar, resolver aprender, me virar nesse tempo que eu tô passando. Então, eu tô sem produzir conteúdo para lá por enquanto, porque eu tô com uma sobrecarga ali. Mas eu não quero abandonar, né? Sim. Mas é porque eu tive que priorizar ali a Sublime. Mas o Projeto Sublime é isso, compartilhar jornadas também. Eu tenho interesse de compartilhar histórias de profissionais da minha área que eu admiro, de outras áreas também. É uma jornada, é um conteúdo mais para empreender, de empreendedorismo mesmo, que eu tô caminhando, aprendendo. Isso. E aí, você quer deixar alguma observação? Quer passar pra gente qual é o @ lá? Depois eu vou colocar na descrição, né? Tanto do projeto quanto da clínica. O seu particular, se você quiser, a gente coloca lá também. Sim. E tem algum recadinho pra finalizar e a gente partir pras perguntas? O @ lá do Instagram do consultório é @sublime.odontologia. Aí lá a gente vai ter vários conteúdos mais sérios, mais leves, brincadeiras, memes, mas é para informação sobre saúde bucal de todo tipo. E eu também fico bem acessível mesmo. Não é porque só quando eu abrir uma caixinha de pergunta, não. Qualquer coisa que quiser me perguntar a qualquer hora, tanto para mim quanto para os outros profissionais da clínica, a gente está sempre à disposição e a gente tenta trazer conteúdo de informação importante, mas de um jeito leve que o paciente possa compreender, porque também tem isso. Você falar pensando no paciente, não falar de um jeito que, sabe, vai te afastar mais ainda o paciente da real compreensão daquilo ali de você, né? E o @ do projeto é @projeto.sublime, que aí você vai encontrar esse conteúdinho mais aí da minha jornada pessoal na administração de um consultório. Muito bem, muito bem. Como vocês perceberam, deu 2 horas de podcast. Nós nos divertimos demais conversando. E tem muita coisa bacana ainda para poder conversar sobre esse universo da psicologia com a doutora Johanna. E infelizmente
no dia nós não tivemos condições de fazer as perguntas para ela e ela responder essas perguntas que eu selecionei de vocês, né? Mas em breve nós vamos marcar um segundo podcast. Aí nós podemos falar mais sobre empreendedorismo e outras coisas afins. E, é claro, fazer também essas perguntas que ficaram para trás, tá? Espero que você que curtiu tenha compartilhado com mais alguma pessoa. E se você gostou do que a doutora Johanna falou, vai estar aí na descrição, né? O arroba tanto pro Instagram dela, quanto do projeto da Sublime, da clínica em si. E vai estar tudo lá, tá? Então acompanhem ela. Beijo, pessoal!